Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio do PHcast. Sejam muito bem-vindos. Antes de mais nada, recados tradicionais de sempre. Sigam nossas redes sociais oficiais, @phcast.oficial e @phbabos. Estamos no Instagram, TikTok, Kawaii, Spotify e também no YouTube. No YouTube vocês também já sabem, se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, né, e comentem bastante aí. A gente ama saber o que vocês estão achando dos nossos episódios, dos nossos convidados e recebendo várias indicações bacanas também. Nosso episódio de hoje é patrocinado por grandes marcas, marcas que fazem o PHcast acontecer. Uma delas é a Clínica Life Clean, o Cicobi Credisg, o Container, a LLE Contabilidade e a Rabelo Martins Ferro e Aço. Vamos falar sobre o nosso convidado de hoje. Nosso convidado, gente, tem um currículo extenso, que eu vou precisar ler para vocês, tá? Ele é policial, o vereador mais votado nas eleições municipais de São Gotardo, né, 2024. Presidente da Câmara, autista e pai de autista. A gente quer falar muito sobre o autismo aqui hoje também. É um dos fundadores aí da AMA, Associação Mundo Azul, que a gente ouve tanto falar aqui na nossa região. Então, para ouvir essa história, seja muito bem-vindo, Fernando Albuquerque. PH, boa noite. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Agradeço muito o convite. Eu sou uma das várias pessoas que acompanham o PHcast, acho muito bacana. E estou muito feliz de ter recebido esse convite para a gente bater um papo bacana. Espero que o pessoal goste. Vamos falar de muita coisa, né? Tem muito assunto, né, Fernando? Tem. Obrigado pelo carinho, né? A gente já teve a oportunidade de ter algumas trocas, conversar algumas vezes. E eu sou curioso para entender um pouco mais dessa história, né? Não sei se foi uma surpresa para você na época, mas o vereador mais votado e, como se diz... Foi bem grande a diferença, né, de votos ali que você teve. E eu falei, gente, curioso, né? Eu quero conhecer mais de você. Tem várias áreas para a gente poder conversar. Igual eu falei, o autismo, o policial, outras profissões que você já teve, a sua história de vida mesmo, né? Então, eu acho que tem muito assunto para a gente conversar aqui hoje no PHcast. Tem assunto demais. Dá para a gente explorar, abordar muita coisa. Você falando sobre essa questão, racionalmente, não tem como eu te explicar o que aconteceu, essa avalanche de votos nas eleições. Eu acredito a Deus, tudo isso, porque eu fiz tudo que eu podia. Trabalhei muito, não só na campanha, mas já vinha desenvolvendo um trabalho dentro das minhas limitações e possibilidades, mas eu fico muito feliz porque mostra que o povo aprovou o que eu estava fazendo. Mesmo não tendo mandato eletivo, mesmo tendo a minha rotina, as dificuldades em si, mas eu fico satisfeito, feliz de que na urna o povo mostrou que, apesar de ninguém ser perfeito, parece que estamos no rumo certo, né? Sim, eu lembro que aconteceu uma situação que eu falei, esse cara é diferente. A gente não chegou a ter a oportunidade de conversar na época, mas eu lembro que assim que lançou ali as candidaturas, né, as campanhas, você foi um dos que me procurou para conversar. Você não me pediu voto. Você não falou, PH, me dá uma oportunidade, vote em mim. Você falou, queria te ouvir para ouvir, como se diz, dores da sociedade, né? E eu achei isso tão legal. Na época eu falei, o Fernando vai ser um que vai se destacar e provavelmente ganhar. Não deu outra, né? Como você diz. Porque eu vi uma postura diferente na época, né? Sem, como se diz, puxação de saco e nenhum tipo de... Como se diz quando a gente tá entre... Como que fala? Fugiu a palavra? Não é patamar, Enfim, sem puxar saco mesmo. Eu acho que foi diferente e as pessoas reconheceram isso de alguma forma, porque provavelmente você procurou outras pessoas também para conhecer histórias e ouvir as dores da população, né? Sim, até quando a gente entrar no papo do autismo, é uma das características autísticas que eu tenho, que é o hiperfoco. Então, desde pequeno, tudo que eu desejo fazer, eu me empenho ao máximo. Eu dou o meu melhor. Então, quando eu decidi, eu quero entrar na política para fazer a diferença, eu percebi que é por meio da política que nós conseguimos verdadeiramente promover uma mudança substancial na sociedade. Então, eu falei, eu vou. Vamos ver se o povo vai aprovar ou não, vai me colocar lá ou não, mas eu vou fazer minha parte e Deus sempre faz a dele. Porque isso daí que você disse, o que eu percebi
que é importante a gente fazer. Você é um cidadão são-gotardense. Você mora em tal bairro, você trabalha em tal lugar com tal setor. Eu sou um cidadão que moro em outro bairro, trabalho em outro setor, tenho Outras percepções de vida. Sim, outras características, outras percepções. Então, eu preciso ouvir as diversas percepções, porque a democracia funciona assim. É a vontade da maioria que prevalece. Então, não adianta só eu tô certo, só o que eu penso é o certo. Não, ninguém vai para frente. Aí é tirania. Então, eu preciso ouvir as pessoas, eu preciso ouvir as dores. Peraí, fala aqui para mim, o que você acha que está faltando no município? Que crítica você tem para a atual gestão? Porque ninguém é perfeito. Cada um dá sua contribuição, cada um vai cometer o seu erro também, porque a gente é limitado. Então, vamos ver o que aquela pessoa tem para falar. Isso aqui seria bacana fazer na área da saúde. Isso aqui na segurança. Você trabalha muito com comunicação. Com certeza você tem sugestões bacanas para trabalhar nessa área. Sim. Eu sou policial, então eu tenho muita ideia bacana sobre segurança e por aí vai. Cada um na sua. Vocês ali são 13 vereadores? 13. São representantes do povo, né? Então vocês precisam realmente ouvir a população, porque cada um ali tem uma vivência, cada um tem uma profissão, tem os seus ciclos de amigos, de família, de pessoas que convivem, mas tem muito além, né? Vocês representam, sei lá, quantas mil pessoas, né? Então precisa realmente ouvir o povo. Mas, Fernando, antes da gente entrar mesmo no assunto política, assunto Fernando, quem é o Fernando, preciso falar com você sobre um dos nossos parceiros que mandaram aqui várias delícias para nós. Eu já tô de olho. Eu vou até levantar aqui para a câmera dar uma focada boa nessa coxinha. Eu achava, gente, eu fui enganado, que era costela. E não é, a coxinha de frango lá do container, é defumada. E temos também aqui, filé de tilápia. E eu já provei e eu sei que tá gostoso. Você pode ficar à vontade, caso você queira já provar, tá, Fernando? E o pessoal, o container é tão bacana que eles vão mandar pra gente mais tarde. Eles querem que a gente come na hora. Costelinha com molho barbecue, que fala? Barbecue. Barbecue. Eu sou meio... Mas eles vão mandar pra gente, então você vai ter a oportunidade de deliciar aqui com a gente. Então nós vamos ter que ir postergando a entrevista até chegar, né? Não, mas ele tem tudo milimetricamente calculado para dar certo, entendeu? A atenção deles nos detalhes, né? Vão entregar, já vieram aqui hoje trazer essa primeira remessa de delícias aqui, vão trazer de novo depois pra gente poder comer na hora quentinho. Lá em casa a gente pede bastante de lá, muito bom. Você já comeu como se diz, os petiscos da coxinha? Não, a gente pede mais sanduíche. O hambúrguer, né? Mas com certeza só pelo olhar aqui eu já tô vendo que você pode ficar à vontade, caso você queira já comer, pode ficar. Lá tem várias delícias, né? Tem os hambúrgueres e tem a parte, né, de outras comidas também. O Joãozinho já esteve aqui contando a história do container, contando o que ele quer, o que ele deseja de crescimento pro estabelecimento lá. E assim, a ideia é que venha carnes, coisas diferentes, entendeu? Então, assim, São Gotardo merece lugares assim, né? Sim. Como eu disse, já aproveita, uma delícia, e a costelinha mais tarde a gente come. O hambúrguer eles já mandaram várias vezes, é assim, tradicional demais na cidade, né? Sim. Então é isso, mandar um abração aí pro container, agradecer por essas delícias, que minha boca tá aguando enquanto eu tô falando. Daqui a pouco eu tô comendo enquanto o Fernando tá conversando aqui. Muito obrigado, viu? Um abração para toda a equipe do container. Fernando, para começar oficialmente o nosso episódio, eu queria que você se apresentasse, né? Assim, nas suas palavras, quem que é o Fernando? Eu já falei aqui um mini currículo, mas com as suas palavras, quem é você, como se diz? PH, eu acho que tenho certeza que a melhor resposta que eu posso iniciar te respondendo é que eu sou filho de Deus, sou um servo de Jesus Cristo, é quem eu sigo, né? Vivo por Ele, para Ele, e tudo que a gente tem que fazer é para cumprir e obedecer à vontade de Deus. Então, inicialmente isso. Eu sou nascido e criado numa cidade que pouca gente conhece. Na verdade, essa cidade ficou mais conhecida no Big Brother Brasil 5, porque uma conterrânea da minha cidade foi para a final e ficou mais famosa do que o vencedor. Quando você falou essa cidade, eu fiquei pensando assim, gente, de onde que eu conheço essa cidade? Jacarezinho, né? Jacarezinho. Eu falei, eu não tava vindo.
Será que alguém já passou aqui pelo PHCast que seja da região? Porque, por exemplo, a família Sequita já passou Macoto. Aqui tem muito paranaense. Sim, mas da minha cidade, mas eu até não hoje eu não lembrava vi. de Jacarezinho. Quem que é essa pessoa? A Grazi Massafera. Ah, A Grazi, ela também nascida, criada lá em Jacarezinho. sua prima, assim. Não, eu conheci ela, Já mas... ficou com a Grazi Massafera? Não. Desculpa, Natasha. Mas a Grazi, eu até assim, eu conhecia ela mais de vista, não tinha amizade com ela, não. Que legal. Mas era uma menina de um bairro pobre, da periferia, não sei como era a realidade da vida dela. Um bairro chamado Vila São Pedro, uma menina muito tranquila, humilde, boazinha, e de repente ela estourou lá. Acho que pelo jeito dela, assim, muito espontâneo, né? Muito Sim. educada, muito humilde, muito divertida. Eu era muito novo na época desse Big Brother, então não lembro dela no Big Brother. Mas eu gosto do Big Brother, eu acompanho até hoje. Mas ela estourou nacionalmente depois disso. Foi, né? aí foi pra novela, foi pra hoje Globo. ela, como se diz, super conhecida. Sim, aí ela é uma das poucas que passou dos 15 minutos de fama, que a maioria Sim. daqueles 15 minutos depois acabou, né? Eu acho que isso se deve muito ao carisma de cada um também, né? Sim. Ela provavelmente tem alguma coisa, um brilho diferente ali que fez ela... E ela se deu bem na parte de novela, teatro, de representação, né? Sim. Ela foi para essa área e acabou se dando bem. Então, menina bonita, articulada, e soube aproveitar a oportunidade, né? Sua cidade lá tem quantos mil habitantes? É menor que São Gotardo. Hoje não deve ter 40 mil habitantes. Porque São Gotardo no censo deu 41, 42. Mas a gente sabe que tem mais de 60. Sim. Né? Então, Jacarezinho eu acredito que seja aí no máximo 40 mil. Mas acho que não chega a isso. É uma cidade muito, muito tradicional, muito conservadora. Já foi um polo muito desenvolvido no passado, no estado do Paraná. Em que área? Serviço público, produção de café. Jacarezinho já teve o maior produtor de café individual do mundo. E acabou que na década de 60, a cafeicultura teve uma geada lá muito forte e acabou destruindo tudo. E eles acabaram passando para a região de Londrina, que dá uns 150 quilômetros mais ou menos. É a segunda maior cidade do estado. Só é menor que Curitiba. E aí Londrina teve aquele boom de crescimento e desenvolvimento por conta da cafeicultura. Que saiu de Jacarezinho e foi para lá. Então era para Jacarezinho que era para estar mais desenvolvida hoje. Jacarezinho, no início do século XX, era a terceira cidade mais importante do estado. A primeira era Curitiba, por óbvio, a capital. E a segunda, Paranaguá, por ser cidade portuária. E a terceira era Jacarezinho. Os filhos de empresário, político de Curitiba iam estudar na escola que é pertinho da minha casa lá, o Cristo Rei. Bem tradicional. Você morava lá na época do Big Brother? Da Grazi? Morava. Não, Big Brother foi em 2005. Eu mudei para Belo Horizonte em 2004. Então porque foi a cidade deve ter, como se diz, virado o alvoroço. Ah, mas eu ia direto para lá, né? Então, assim, a gente tinha o contato. Ouvia ali. Como que você veio parar em São Gotardo, no meio dessa história toda aí? Vou deixar você se apresentar, porque do nada nós tá falando da Grazi Massafera aqui. Vou dar pergunta de novo, quem que é o Fernando? Mas então, aí quando eu completei o ensino médio, meus pais receberam uma proposta muito boa para trabalhar em Belo Horizonte. Que minha tia tem um colégio muito grande lá e convidou eles para trabalhar. E meu pai é concursado do Banco do Brasil. Minha mãe é concursada da Secretaria do Estado do Paraná, professora também. E aí, ele aposentou, ela pediu uma licença e nós fomos, com a cara e a coragem mesmo. E meu irmão já estava morando com a minha tia, meu irmão do meio, estudando para tentar mais oportunidade, porque como a cidade era muito pequena, Belo Horizonte era a terceira maior cidade do Brasil, né? Então tinha mais oportunidade. Aí como meu irmão do meio já estava lá, aí nós resolvemos ir. Vocês são quantos irmãos? 3. Três Eu filhos. sou o mais velho. Todos homens? Todos homens, um atrás do outro. Aí a gente foi para lá e eu comecei a fazer faculdade de Direito lá na PUC Minas. Aí depois eu mudei para Patos de Minas, larguei a faculdade de Direito, fui fazer História lá, que apaixonei com uma menina de lá.
Aí, Porque assim, vamos pensar aqui, tá em Jacarezinho. Junto com a Grazi. Aí, de repente, ele pula pra BH. Aí, do nada, Patos de Minas. Ué, tem alguma coisa aí, né? aí eu comecei a namorar uma menina de lá. Ela se conheceu ela em BH. Não, em Patos. Mas como que você conheceu Não, Patos? não, na internet. Aí fui lá, já conheci tinha ela. nessa época, as coisas já tá atual, assim. Não tanto como hoje, né? Mas na época a gente tava lá começando o MSN. Sei. Eu nem sei se você já ouviu falar disso. Não, o MSN é da minha época. Depois do ICQ veio o MSN. O ICQ não é da sua Nossa época, diferença não deve ser muito grande. não. Eu fiz 39 agora em janeiro. Você tem... São 10 anos de diferença. Eu tenho 29. Você nem chegou na casa dos 30 ainda. Tá esse ano, vamos falar sobre isso. Deixa quieto. Você entrando, eu já saí, né? Mas aí eu fiz faculdade de História lá. Comecei a dar aula. A gente conversando sobre timidez, né? Eu sempre fui uma criança, um adolescente, um jovem muito tímido. Extremamente tímido. Só que quando eu comecei a lecionar, a ir para a sala de aula, eu fui forçado, obrigado a perder essa timidez. Imagina um menino de 20 e tantos anos. Eu comecei numa sala de aula, inclusive, que eu dava aula lá no Equipe, em Patos. E aqui o Equipe se chamava Gama, na época. Sim. Isso em meados de 2010, 2011. Aí eu comecei a lecionar aqui também. Aí chega um menino numa sala de cursinho pré-vestibular para dar aula para 120 alunos. Eu tinha aluno de 17 anos até mais velho do que eu. Então, quando eu me deparei com aquela sala ali, eu falei... Não tem como não se posicionar, né? Você tem que... Não, engraçado que quando eu cheguei na sala, eu tentando quebrar o gelo, né? Tinha uma moça sentada assim, bem na entradinha. Aí eu falei, bora estudar? Dela, pode caçar seu lugar aí que o professor já tá chegando. Olha, eu sou o professor. Curiosidade, ela não tava com porte de professor, não. Aí nossa, eu já comecei bem, né? Já ficou nervoso ali. Aí eu falei, então, bola pra frente, vamos embora. Aí eu comecei a lecionar, fiz pós-graduação de filosofia, que eu sempre fui apaixonado com essa área. História, filosofia, Isso você humanas. em Patos de Minas. Em Patos de Minas, morando em Patos. Você começou a estudar na PUC, você terminou lá ou não? Eu fui até o terceiro período. E transferiu para Patos. Eu desisti, fui para Patos fazer história, terminei, comecei a dar aula, fiz pós em filosofia. Eu fiquei 3 anos em BH, depois fiquei quase 6 anos em Patos. Aí depois eu decidi voltar para Belo Horizonte. Quando eu terminei o namoro, aí eu voltei. Essa mulher mexeu com a sua rota. Aí eu voltei para BH, morando com meus pais, né? Aí eu fiquei dando aula lá em cursinho e também estudando para concurso. Aí quando eu passei no concurso da Caixa Econômica e da Polícia Civil. E como meu pai era aposentado do Banco do Brasil, ele falou, filho, melhor você trabalhar na polícia do que ir pro banco. Aí eu segui o conselho dele. Aí eu fui fazendo os concursos, né? Aí passei no da polícia, tinha uma vaga para São Gotardo. Aí Peraí, mas a polícia é mais agora, né? Mais recente. 2012. Então é nessa época que você tava dando aula aí. Foi. Aí logo que eu voltei. Entendi. Aí eu já fui estudar para os concursos, aí quando eu passei eu já... Você voltou para BH, então. Para BH. Entendi. Isso. Aí fiquei mais 1 ano e meio, 2 em Belo Horizonte. Aí quando eu passei, as opções que eu tinha uma vaga em São Gotardo, em outras cidades que eu nunca tinha ido, que eu não conhecia ninguém. E como eu dava aula 2 vezes por semana aqui, eu fiz amizade, fui conhecendo alunos, pais de alunos, tem professores. Vínculos, né? Vai criando vínculos. Fui criando os vínculos. Aí entre eu ir para uma cidade que eu conheço algumas pessoas e tenho, de certa forma, um suporte, e para eu ir para outra que eu não sei nada, eu vou para São Gotardo. E eu gostava de cidade pequena, porque eu sou de cidade pequena. Cidade grande, eu vou para Belo Horizonte, eu passo 10 minutos no trânsito, eu já quero voltar para casa. Então, cidade grande para mim é só para visitar a família, ir num shopping, alguma coisa diferente assim, mas eu gosto daqui. Você é policial civil ou militar? Civil. Civil. Qual que é a diferença? Policial militar, vou tentar resumir. Policial militar é a polícia chamada ostensiva. A polícia militar, em tese, ela só tem uma única função: fazer um patrulhamento ostensivo, estratégico, para evitar que o crime ocorra. Uma vez que ocorreu o crime, polícia militar, em outras palavras, chega para a polícia, toma que o filho é teu. Resolve.
A Polícia Civil é a polícia judiciária. Polícia que é responsável por investigar e comprovar autoria e materialidade delitiva. Em outras palavras, quem cometeu o crime, com que meio, de que modo, com que instrumento, né? E tem que apurar. Então, essa é a função da Polícia Civil. Apurar o crime, comprovar quem cometeu o crime, de que forma, e levar tudo isso, essas provas. É produzir a prova. A prova ela é produzida na polícia investigativa. Então, judiciária. de certa forma, você não fica fazendo rondas. Não. Tá. O nosso serviço na rua é mais para intimação, alguma ordem de serviço de investigação. Eu tô pensando, acho que eu nunca te vi de policial, assim, vestido de farda Não, e tudo. tanto porque é a polícia militar que usa a farda. Sim. A civil, a gente tem a nossa camisa, tudo, da instituição, a camisa preta com distintivo, mas a gente usa mais assim para operação, para algum evento representando a instituição. Entendi. E às vezes pode ir trabalhar com ela também se quiser, mas não é obrigatório. Agora a polícia militar sim, é obrigatória. Por quê? Como é a polícia ostensiva, a ideia é que o ladrão, o bandido, alguém que esteja pensando em cometer o crime, vê a viatura, vê a farda, opa, pera lá, tem segurança aqui, não vou fazer isso. A ideia é essa, mas a gente sabe que não tem como, 24 horas em todos os lugares, evitar que um criminoso cometa o delito. Então, quando isso acontece, a polícia militar vai lá, ou prende em flagrante, ou registra a ocorrência, e leva até nós, na Polícia Civil, para a gente iniciar a investigação. Entendi. Acho que o Denis que teve aqui, acho que ele atua ainda na guarda. O Denis, amigo meu. Ele é militar, né? Militar. Entendi. E o Denis é muito bom de serviço. Ele trabalhou no grupo especial lá em Belo Horizonte. Ele é um cara muito experiente. Ô Fernando, você falou que nasceu em Jacarezinho, que é uma cidade pequena, semelhante a São Gotardo, né? Morou em BH e não é muito fã de cidade grande, né? Mas como que foi sua infância lá em Jacarezinho, assim? Você lembra? Tem boas memórias dessa época? Demais. Eu costumo dizer que a minha infância foi a última infância raiz, a última geração de infância raiz, que depois começou a infância Nutella, né? Geração Nutella. Que até pelo andar do mundo mesmo. Tá tudo mais perigoso, mais complicado, as pessoas se trancando em casa, tudo mais difícil, a criminalidade aumentando, a internet, os meios de comunicação dificultando também e criando vários outros tipos de crime, até cibernético. Então o mundo está mais perigoso, mais complicado. Mas minha infância, né, era brincando na rua, de esconde-esconde, futebol. Bem tradicional Polícia e mesmo. ladrão, bem tradicional. Como eu te falei, é uma cidade muito conservadora, tradicional. Então eu tive o prazer de ter essa infância. Tanto que eu fico vendo os adolescentes hoje que estão muito para frente, está tendo um processo chamado de adultização. Está cortando a adolescência. A criança já meio que está sendo obrigada a virar adulto. E eu brinquei na rua até os 17 anos. Eu estava estudando para o vestibular, brincando na rua. Eu parava de brincar na rua 8 horas da noite para assistir Chiquititas em casa e depois voltar, entendeu? Mexe. Isso, exatamente. Então, assim, foi uma infância desse jeito. Não tinha celular. Meu primeiro celular, aquele Nokia tijolinho do joguinho da cobrinha, eu fui ter quando eu fui para BH. Então, foi uma vida diferente. Hoje em dia as crianças já nascem sabendo mexer no celular, tablet, tudo. Sim. A gente ia para a escola e depois voltava para jogar futebol e brincar na rua. E brincava até 11 horas da noite, sem perigo, sem problema. Hoje não tem como. É uma realidade muito diferente. Eu tive essa infância também. Eu morei a vida inteira nessa casa. Então, assim, essa rua de baixo aqui era puro menino. Hoje em dia a gente não vê criança na rua, não vê ninguém na rua, assim. E não dá para ter. Não dá para ter. Porque né? tá perigoso. Infelizmente, igual São Gotardo. É claro que não é igual São Paulo, Rio de Janeiro, mas não pode brincar. Principalmente à noite. À noite tudo fica mais perigoso. Então, infelizmente, o mundo está caminhando dessa forma. A gente tá numa... Desculpa. A gente tá numa cidade pequena, mas acontece crimes em nível cidade grande, né? Sim, acaba que quem não está no meio policial pode ser que não fique sabendo de muita coisa. Mas é que acontece de tudo. Todo tipo de crime e atrocidade acontece aqui.
Então a gente tem que ter um olhar sensível para essa causa aí da segurança. Tem algum caso mais marcante nesse sentido? Que você possa falar aqui Teve, ou não? teve aquele ali do cargueiro, do Nossa Senhora de Fátima, o Maurício, Sim. que foi. Mexeu com a cidade inteira, Sim, né? tem vários casos, mas esse marcou muito, porque foi um crime muito bárbaro, muito cruel. Foi sequestrado, mutilado, né, torturado até a morte. Então são coisas que acontecem. Aqui, né? Sim, sim, Isso deve ter o quê? Uns 3 anos? mais ou menos por Acredito aí. que seja. Da minha idade. Acho que eu estudei com o Maurício. Pois é, um menino. Então essas coisas acontecem aqui. É loucura. Mas voltando no nosso assunto, chegando em BH, vocês sentiram muito impacto? Assim, por ser uma Nossa. cidade muito maior, né? Como se diz. Eu sofri muito. Você tinha que idade? Era Fiz 18. Quando eu fiz Tava 18, eu mudei. na juventude, né? Como Sim. se diz. E eu, igual eu te falei, eu fui criado numa cultura extremamente tradicional e conservadora. Aí eu cheguei em Belo Horizonte, o ritmo é diferente, aquele povo tudo acelerado e até a conversa. Eu falo que o mineiro ele tem um vocabulário próprio, é o mineirês, né? Sim. Então até você se acostumar com esse mineirês, esse trem aqui, o ai pra cá, e falando, lá em BH eles costumam falar uma gíria, fraga. É fraga, velho. Fraga, velho. Tipo assim, você tá entendendo? Você percebeu isso aqui? Sim. Então, velho, fraga aí. Nossa, mas que é isso? Por exemplo, fumo, né? Aí, assim, eu fui me adaptando, né? Uma cultura diferente, o povo mais pra frente em todos os sentidos. E só que o ser humano, ele se adapta a tudo. Você não tem tanto sotaque, nem mineiro, nem paranaense, parece. Não, o sotaque paranaense meu, eu já perdi com o tempo. E também meu sotaque ele não é tão carregado igual o sul do Paraná, que é ali Curitiba, que aí eles falam muito mais carregado. Porque como o Jacarezinho é no nordeste do estado do Paraná, na divisa com o estado de São Paulo, sofre mais influência do sotaque do interior paulista. Interior Não de é São igual Paulo. a bozena lá Não. Mas não tem Aquele- uma gíria, uma coisa que remeta lá, que você lembra hoje? De Jacarezinho? É. Nossa, tem tanto tempo que eu até não... Igual aqui, em BH também mencionou, isso é doido demais, velho. É doido demais, É velho. demais, velho. Lá a gente falava, nossa, isso aqui é massa. Massa é legal. Isso é massa. Entendi. Umas gírias específicas, assim. É tanto tempo Não que é uma coisa lá em Pato Branco? Não. A de Pato Branco é mais pra baixo, né? Descendo pra Santa Catarina. Vocês não puxavam muito, então, não? Não, mas o nosso sotaque é mais aquele caipirão mesmo. Parecido com o de São Gotardo. Com aquele R assim de porquê, eu falo... São Gotardo mesmo. São Gotardo. O meu sotaque natural é assim. Eu falo São Gotardo. Mas parece que não tá puxando tanto. Fala de novo. São Gotardo. Não, não sei se é o jeito que você fala bem. Sua dicção é muito boa, né? Eu vejo que você fala muito bem. É algo que eu queria até comentar com você. A hora que você falou da timidez, apesar de falar que é tímido, você tem a fala muito clara, muito tranquila, né? Então, na sala de aula faz parte da didática também, né, Sim, Fernando? sim. Vai praticando, né? Vai estudando. E igual eu te falei, eu fui obrigado a perder a timidez. Mas eu era tímido de um tanto que você não imagina. Muito tímido. A vida vai moldando a gente, né? Eu fui uma criança muito tímida também. Se me colocasse um tempo atrás perguntando se eu faria o que eu faço hoje, eu falaria que não imaginava nunca. É isso que eu ia falar. As coisas vão mudando. Tímido e mexendo com comunicação, Exatamente. entrevista. E eu era tímido nível tremer para apresentar trabalho, de não chegar em lugar nenhum sozinho. Era tímido, assim, quem, como se diz, me conhece desde criança, sabe dessa mudança. Porque hoje, quem conhece a gente hoje não imagina. Mas antigamente, nossa, e o bullying fez eu me travar muito. Eu sofri muito bullying na infância. Então somos dois. Principalmente na adolescência. Sofri muito bullying. Muito. E por que razão, assim? Porque sempre as pessoas colocam, Não, eu sempre fui muito baixinho, magrinho, franzininho. E aí eu tive um estirão depois, acho que dos 16, 17. Mas eu sempre fui mais mirradinho, assim, tudo. Então, os maiores acabava que pegava pra batia na gente, ficava incomodando, tudo. E aí, eu, junto com a timidez, uma coisa vai puxando a outra, né? Aí era sempre... Sofria bullying, apanhava e... o meu caso era a orelha. Eu tinha a orelha abano. E aí, era ofensa atrás de ofensa.
Macaco, Dumbo, os meninos estralavam a minha orelha. Assim, situações que, se a pessoa não cuidar e não curar, né, leva pro resto da vida. Eu poderia ser uma pessoa totalmente travada hoje por questões assim. Leves são coisas que a gente percebe hoje, PH, que são muito sérias. Sim. Igual uma coisa que eu quero trabalhar muito. Eu já dei palestra sobre bullying nas escolas, mas eu quero continuar com esse trabalho, porque a gente está tendo um índice muito grande de jovens tentando e até conseguindo cometer o suicídio. Então isso é uma coisa muito séria, muito grave que a gente... Hoje mesmo eu tive uma notícia de um suicídio em Tiros. Então está acontecendo muito e o índice está só aumentando. A gente está até no mês de janeiro ainda, né? Janeiro Branco. Janeiro Branco, que é muito importante. A gente até promoveu lá na Câmara uma palestra sobre saúde mental, com a psicóloga Leidiane, justamente por isso. Porque hoje, me fala quem que não tem um pouco de ansiedade ou depressão, ou os dois. Porque depressão é aquele problema de você não conseguir se desvincular do passado. E ansiedade, uma coisa que eu passo muito, você não conseguir esperar o futuro, você querer antecipar. Então, é complicado isso daí. Muita gente fala que é frescura e tal, mas não é. Não é, porque a depressão, ela é uma doença silenciosa. Não é igual eu tenho um problema cardíaco, então você vai ter um infarto, alguma coisa assim, ou eu tenho um problema de diabetes, aí a glicose sobe, altera. A depressão, ela é silenciosa. Às vezes a pessoa, ainda mais hoje com rede social, a pessoa tá aquele sorriso maior do mundo, tira uma foto, faz um vídeo e amanhã comete um suicídio. Então é muito sério. As pessoas, eu já vi entrevistas sobre isso de humoristas que, por exemplo, fazem tantas pessoas rirem, trabalham com humor e sofrem muitas delas com depressão, né? E se fosse uma coisa dependesse da outra, não era para ser assim. As pessoas mascaram muito as coisas, principalmente no mundo de rede social, né? A rede social a gente posta hoje o que a gente quer, né? Então, se eu quero postar que eu tô maravilhoso lá, eu vou postar. Sim. E às vezes a pessoa tá sofrendo, não tá bem. São situações assim que a gente tem que ter atenção. E eu queria até que você falasse sobre isso, porque você é pai, né? São 2 meninos? Eu tenho um enteado que fez 14 e meu filho tem 5. Porque a atenção que os pais precisam ter com rede social, com esse olhar para o jovem, para a criança, acho que hoje é mais importante do que um tempo atrás, né? Pela situação que a gente vive mesmo. Sim, até questão de... Eu acho que a adolescência é a fase mais complicada da vida, porque são mudanças psicológicas e físicas também, hormonais. Então, tem que ter todo um cuidado psicológico por trás disso. Igual você falou, meu enteado, Ricardo, ele fez 14 anos, só que o menino tá do meu tamanho. Então, a gente tem que ter cuidado com o que tá mexendo no telefone. Hoje eles têm acesso a tudo. Tem coisa que a gente ficava assim, nossa, tem uns assuntos mais melindroso para a gente tratar. Por exemplo, como você vai tratar de um assunto com um pré-adolescente ou um adolescente sobre sexualidade, órgãos genitais. Aí você fica assim... Eu lembro que uma vez teve um assunto que eu fui comentar com o Ricardo, aí eu fui falar, isso daqui e tal, dele, não, tio Fernando, isso aí eu já sei. Então, assim, me quebrou no meio. Eu todo ali melindroso para ver como é que eu ia abordar a situação. As coisas estão muito mais avançadas, Eles né? têm tudo na internet. E como que a gente controla isso? É complicado. Então tem que ter muita atenção. E aí o que você falou, interessante. Eu vejo uma foto sua postada lá sorrindo. Eu julgo que você está feliz, né? Ou viajando, ou trocou de carro, está reformando a casa, está fazendo alguma coisa que você mostra que materialmente você está progredindo. Aí a pessoa está lá, nossa, meu cartão de crédito está para estourar. Eu ganho pouco, eu não tenho aumento. Isso é complicado, porque você também tem seus problemas, você está mostrando só, é o que você disse, só o que você quer que a pessoa veja. Exatamente. A não ser uma pessoa que está num estado muito depressivo, que tem gente assim também, que faz questão de vitimizar e postar as coisas ali para as pessoas sentirem dó, às vezes quer chamar atenção. Acontece também, e não cabe a gente julgar, mas sim acolher. Então, é complicado, a rede social está prejudicando muito isso daí. As pessoas têm muita mania de comparar, né? De Demais. se comparar com o outro, e a gente nunca sabe a realidade do outro.
né? São situações assim que, igual você falou, às vezes eu postei uma foto que eu tô maravilhoso ali, tô sorridente, feliz, tô tendo uma crise de ansiedade, isso acontece muito, porque eu sofro de ansiedade. Assim, você pode ver meu dedo que comido. Problemas que acontecem na vida da gente que desencadeia a ansiedade, se a gente não cuidar, não fazer uma terapia, não vai desencadeando para outras coisas, né? Você falando de ansiedade, PH, a câmera não tá pegando, mas aqui embaixo eu tô assim, ó, com as minhas mãos, ó, meus dedos. Não para. Eu fico mexendo na unha. É ansiedade. Batendo o pé. E você fica assim o tempo inteiro porque você tá numa entrevista Não, agora? não, a entrevista não me faz ficar assim. É porque eu sou assim mesmo. É uma maneira até ansioso. de tentar regular, controlar a ansiedade. Aí eu fico mexendo. Fico batendo o pé. Acho que é um mal que muita gente sofre hoje, assim. A depressão acho que eles falam que é a doença do século, né? Então, assim, é uma coisa que tem que ter esse olhar mesmo, tem que cuidar. A terapia, sempre falo isso, é muito importante, me ajuda demais, assim. A semana que eu não vou, parece que tá faltando alguma coisa e descontrola algo dentro de mim. Então, a gente fica ansioso pra chegar, né? A gente, PH, tem que cuidar. A gente tem que cuidar do corpo. Tem que cuidar da mente também. E cuidar da alma, né? A alma a gente cuida com a palavra de Deus. A mente tem a psicologia para isso. Igual você fala, fazer terapia. Isso não é frescura, porque muita gente fala que quem faz terapia ou é fresco ou é doido. E não é por aí. Ou é falta de Deus, a gente escuta muito isso também. Não, isso aí é um absurdo. Isso é um absurdo. Não tem nada porque a ver. Tem gente que tem fé, mas está passando por situações complicadas. Isso daí é um julgamento terrível. E quem tem poder para julgar é só Deus. Não é eu, você e ninguém. É o que eu falei, a gente tem que julgar menos e acolher mais. Né? Jesus veio aqui, não foi para julgar, foi para amar. Para plantar e espalhar amor. É o que a gente tem que fazer. O julgamento a gente deixa com Deus no momento que ele julgar que é o correto para nós. Então, essa questão é muito séria, porque eu vejo muito isso na delegacia. Eu convivo com pessoas em todos os setores e lugares que passam por isso. Eu já passei, ano passado, eu cheguei a afastar do serviço por ansiedade, depressão e deu síndrome de burnout. Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Então eu tive afastamento psicológico, tratamento psiquiátrico, com psicólogo e psiquiatra. É doido? É fresco? Nenhum nem outro. Pode acontecer com qualquer um. E eu faço questão de falar isso porque a gente tem que enfrentar e quebrar esses tabus. Eu falo hoje que todo mundo deveria ter um terapeuta, fazer uma terapia. Porque a pressão, a sobrecarga que a gente recebe hoje, todos os dias, ainda mais, igual a gente falou, das redes sociais, é uma cobrança do mundo e de nós mesmos, consequentemente, conosco. Então a gente precisa descarregar isso de alguma forma. A gente tem que extravasar, tem que ter um meio. E a ciência está aí, Deus deu a ciência para a gente trabalhar com ela. E a psicologia é uma ciência tão interessante que ela transita tanto na área educacional quanto na saúde. Para pensar, para você ver. A psicologia é um profissional da saúde, mas também é um profissional da educação. Sim. Então, muito tanto que é por lei obrigatório ter psicólogo nas escolas. Então, é muito interessante isso daí, a necessidade que nós temos. Lá na Grécia Antiga já falava corpo são, mente sã. Mente sã, corpo são. Porque o tanto de doença sintomática, que significa que se a sua cabeça está ruim, acaba passando para o corpo. Acontece da gente criar muita coisa. A mente humana ia falar uma palavra errada, louca demais, mas é uma mente que pode conseguir fazer muita coisa que não é real, né? E entrar em situações que, nossa, a gente pode criar coisas fantásticas, mas também coisas terríveis. Exatamente. E o ser humano, ele é capaz disso. A gente tem que ter um autocontrole para não perder, né? Ô, Fernando, antes da gente continuar nosso papo, quero conversar com você sobre outro parceiro do PHCast. Eu sempre falo essa frase, o PHCast acontece graças ao apoio de grandes marcas, empresas que acreditam na gente e dão essa oportunidade da gente conseguir ouvir diversas histórias aqui, né? A gente já passou, acho que o seu episódio vai ser o número 66, então, no mínimo, 66 pessoas passaram por aqui. Mais que isso, porque tem episódio que é com 2 pessoas, sim, né? Já fizemos com 3. Então, eu sou muito grato a todas essas empresas, né? E uma delas que eu queria conversar com você hoje é a Rabelo Martins. FRA, você conhece aqui em São Gotardo? Conheço.
Conheço sim. É uma empresa super tradicional, conhecida, da entrada aqui da cidade, ali perto do Parque Exposições. E são mais de 33 anos de existência. Né? Empresas tradicionais assim, eu acho que é tão bacana porque você vê que tem história. Né? Tem Mais velho do que você, né? mais velho que eu. Eu tenho Não 29. mais do que eu, né? Não, mas tá assim, você era um bebezinho. A Rabeiro Martins é uma empresa familiar que vai passando de geração para geração também, né? Hoje o Diego tá à frente, que é filho acho que de um dos donos lá, do dono, não sei, e ele tá à frente, né? E vai acontecendo essa transição, né? Dentro da empresa mesmo, né? O pai tá lá, a mãe tá lá, eu acho isso tão legal, que tem muita história envolvida e tem tudo a ver com o PHCast isso. Eu vou ler para você o que são as especialidades deles lá, porque assim... Estamos comentando aqui, mas eu não sou muito dessa área do PRAço, não. Meu pai é que resolve essas coisas para mim quando eu preciso, ó. Somente com ferragem, eles trabalham com ferragem industrial, aços especiais, chapas especiais, corte computadorizado, que aí é uma outra coisa que a gente está falando de tecnologia, né? Esse avanço em todas as áreas no mundo mesmo, faz com que as coisas fiquem muito, muito mais ágeis, né? Eles têm as máquinas hoje de dobra lá, que antigamente tudo era feito à mão, a gente foi lá conhecer pessoalmente, fez um vídeo, quem não viu tá nas nossas redes sociais. Então você vê que, por exemplo, a redução de tempo que eles conseguem hoje em dia com a tecnologia, sabendo usar, né, de uma forma bacana, a gente consegue fazer coisas muito boas. Sim, com certeza. E eu acho bacana isso daí, porque, igual você disse, primeiro que vai passando de geração em geração, né? De pai para filho, para neto. E é uma empresa grande que sustenta uma família e muito mais do que uma, porque tem vários outros. Quantos funcionários não tem naquela empresa? Sim. Então você sustenta, pelo suor do trabalho, né? Dá o sustento digno para uma família e ainda faz o dinheiro girar na cidade, movimenta a economia. E eles me passaram aqui, ó, tem um robô de corte que facilita nessa questão do tempo, né, e praticidade ali para eles, dobra computadorizada, todo serviço de corte e dobra automatizado. Então você vê que é um grande avanço mesmo, né, que vai acontecendo, além dessa parte tradicional que a gente está conversando. Muito bacana mesmo. Então, assim, um abração para toda a equipe Rabelo Martins, muito obrigado pela parceria de sucesso aí, e vamos continuar ouvindo essa história, né, Fernando? Você é um rapaz casado. A gente se apresentou, foi falando de várias coisas e não falamos do casamento. Você chegou em São Gotardo em que ano mesmo? Eu cheguei em São Gotardo em dezembro de 2012. E a Natasha é sangotardense ou não? Não, a Natasha, ela é de Belém do Pará, a terra da Joelma. Vocês têm muitos artistas aí, né? Eu saí do sul do Brasil para vir para cá e ela do norte do Brasil para vir para cá. E como foi esse encontro de vidas aí? Ela veio para cá no início de 2013. Pouco tempo depois de eu vir. Só que eu só fui conhecê-la no final de 2016. Porque o ex-marido dela, que hoje é super amigo meu, que é o pai do menino dela... Curioso aí. Peraí que eu vou te perguntar mais. Vamos lá. A gente dá muito certo. E aí depois que eles divorciaram, depois de um tempo eu conheci ela, a gente começou a namorar, e noivamos e casamos e estamos aí uns bons anos juntos. Mas... E dessa relação veio o Paulo, nosso filho, que hoje já está com 5 anos. Isso é amigo do ex dela? É. Vocês lidam bem com a situação, então. Ela demais. Também... Não, hoje eu... É que isso é raro. Não, geralmente o negócio é uma guerra. Eu discuto muito mais com ela do que com ele. Ele dana com ela e fala, não, deixa ele educar o menino, deixa ele fazer isso e tal. Olha, que bom que é assim, né? Às vezes ele me chama e fala, me ajuda nisso aqui. Eu falei, tô precisando de ajuda nisso aqui, aperta ali e tal. Então, muito gente boa. Que bom. Que é o Emerson. Cara 10. E ele é daqui, a família dele é daqui. Acho que eu sou ruim de nome, mas depois eu vejo uma fotinha, eu descubro quem é. Isso é muito bom, né? Maturidade, porque para a criação dos filhos de vocês, isso é ótimo. Sim. Isso aí, todo mundo tem uma vida, todo mundo tem um passado. A gente tem que ter maturidade para saber separar uma coisa da outra, né? Você falou do seu filho, é Paulo, meu xará? Isso. É Paulo, tem Paulo alguma coisa ou só Paulo? Só Paulo. Sempre tem um Paulo Vitor, Paulo Henrique, alguma coisa. Ele é autista, né, Fernando? Sim. Vamos começar a falar sobre essa pauta, que eu acho que é tão importante. Você também é autista, né? Sim.
Como que veio esse diagnóstico? Eu vou chegar primeiro no Paulo para depois chegar em mim. Pode ser, vamos lá. O autismo entrou na minha vida foi quando o Paulo tinha mais de 2 anos de idade e a primeira pessoa que suspeitou não foi nem eu e nem a Natasha. Foi a doutora Luana Barbosa, a pediatra. Uma pessoa e profissional excepcional. Ela era pediatra dele, aí ele tinha mais de 2 anos, ela falou, olha, ele está com atraso na fala, ele está estabelecendo pouco contato visual, vamos investigar? E ela foi assim, muito humana, muito profissional, muito cautelosa. Eu não estou dizendo que ele é autista, mas tem um sinal de alerta, vamos investigar? Porque se ele for ou não, nós precisamos fazer as intervenções necessárias, porque ele está aquém do marco do desenvolvimento dele. Vou explicar o que é isso. Aquele papo de que cada criança tem seu tempo, não é bem assim. Por quê? Nós temos os marcos de desenvolvimento. Isso significa que, quando a criança faz 1 ano, é esperado que ela fale tantas palavras, tome tais reações a tais reflexos. Quando ela faz 2 anos, é esperado que ela fale isso, isso, isso. Dentro daquele esperado, pode falar que cada um tem seu tempo. Mas se está aquém daquele esperado, é um sinal de alerta. Não, a criança tem 4 anos e não falou. Ah, não, é no tempo dele. Não é assim. Algo de errado tem ali. Tem que ficar atento aos sinais. Né? Sim, tem que ser investigado. Então, assim, eu sou muito grato a esse feeling que a doutora Luana teve. Uma sensibilidade que vai além do profissional, é humano mesmo, sabe? E é importante isso, né, na medicina? Demais, demais, porque você está mexendo com gente, está mexendo com vida. E ela sugeriu que a gente investigasse, a gente começou o tratamento com a fonoaudióloga Fabiane Pérez, excelente profissional também, começou a desenvolver com o Paulo, aí fez o encaminhamento para neuropediatra. É interessante que todo mundo que tem um filho, você sonha, você idealiza aquele filho ideal na sua cabeça. Você já planeja até o casamento dele, que faculdade ele vai fazer. Uma vida tradicional. Exato. Só que cada um é de um jeito e cada um tem uma vontade. O que eu desejo para o meu filho, às vezes, não vai ser o que ele quer. Ele não vai ser feliz com o que eu quero para ele. Ele tem vontade própria. Então, o que acontece? A gente foi na neuropediatra, aí procuramos, pesquisamos, fomos numa que é uma das maiores referências aqui de Minas, lá em Belo Horizonte. Chegamos lá, a gente foi lá para descartar, fizemos vários exames. Tem o exame Bera, que é um exame muito complicado, que ele é para ver se tem algum problema de audição. A criança tem que sair 5 horas da manhã de casa, ir lá no laboratório, um centro audiológico, aí a criança tem que cair em sono profundo, para aí sim colocar os eletrodos na cabeça e ficar um tempão lá fazendo os testes, tudo. Então é muito complicado. Tem gente que sai do interior, roda não sei quantos quilômetros e vai para lá e perde a viagem, porque se a criança não dormir em sono profundo, não adianta. Nós passamos boas horas ali, até irritado e chorando e não dormia. Criança, né? Sim. Difícil. 2 anos que ele tinha? Tinha 2 anos. Aí fez o exame. Fez o exame também, chamado cariótipo banda G, que é um teste genético, para ver se tem algum problema genético. Igual é a síndrome de Down. Sim. Que é o cromossomo T21. Então, é uma síndrome no cromossomo ali 21, então é algo genético. Agora, o autismo ele é muito pouco estudado e pouco ainda se sabe sobre ele, apesar de estar avançando muito os estudos. O autismo ele é uma mistura de fatores genéticos com ambientais. Mais ou menos entre 85% a 95% de genética e de 5% a 15% de fator ambiental. Então, o Paulo ele foi fazendo todos esses exames para descartar. Porque às vezes tem uma suspeita de autismo, mas às vezes é um mutismo seletivo, às vezes é uma dislexia, ou não tem nada a ver com um neurológico, às vezes é um simples problema de audição. Por isso que não está falando, porque quem não escuta não fala. Então, a gente foi fazendo as investigações para ir descartando outras possibilidades. Até que a gente chegou... É tão complexo que é uma avaliação multidisciplinar. A gente fez esses exames, depois a gente fez uma avaliação com fonoaudiólogo, com terapeuta ocupacional e com psicólogo, para dar laudo mesmo, avaliativo.
Ok, aí foi se enquadrando. E tudo nos laudos que estava dando, a tendência inicialmente é você negar. Falei, não, meu filho não é autista. Isso aqui, o psicólogo está exagerando. Não é assim. E a tendência é a gente querer descartar. Aí, quando chegou no veredito final, que a gente chegou na consulta com a neuropediatra, a gente foi lá simplesmente para ouvir e falar, não, realmente ele não é autista, tá tudo certo e tal. Mas não. Aí falou, ele é autista. Aí a gente chorou muito. Não, eu lembro direitinho. Você não continuou negando. Nesse momento a ficha caiu mesmo. Foi um processo. Inicialmente a Natasha negou e eu aceitei. Aí depois de uns dias ela foi aceitando e eu comecei a negar. E depois a gente aceitou. Mexe muito com a base familiar ali. Mexe, né? com toda a estrutura. Só quem passa para saber. Igual muita gente fala, autismo é modinha, agora tudo é autismo e tal. É porque você não tem um autista em casa. Eu acho que não é nem a... Eu já ouvi algumas frases voltadas para isso. É modinha, tem muito disso na internet, né? Sim. Mas é porque agora tá dando voz para isso. É uma coisa que sempre existiu, só que as pessoas não falavam. Teve né? gente que sofreu bullying, que Não, às vezes não até... se entende, às vezes não sabe por que tem essa diferença, por que é de tal forma. PH, o tanto de autista que suicida é um caso sério. Então, tem autista que suicidou sem saber que era autista. Porque, igual você disse, hoje que isso está tendo voz, eu falo que o conhecimento ele é poderoso e libertador justamente por isso. A única maneira da gente combater o preconceito é com a informação. Então, a gente precisa conscientizar, precisa fazer campanha, precisa mostrar para a população o que é o autismo. Porque só assim que eles vão ter empatia, se sensibilizar e parar de julgar e, às vezes, estender a mão e querer ajudar. Muitas vezes, não atrapalhando e não julgando já ajuda muito. Mas tem muita coisa que precisa ser feito. Mas aí, voltando para a nossa trajetória do diagnóstico, Sim. a gente... Eu vou comer uma coxinha, você me Fica à perdoa? vontade. Ela tá olhando pra mim. Aproveita que eu tô falando e manda ver, né? Mas aí... Boa, viu? Tenho certeza. Aí, a gente voltou para casa dos meus pais, lá em Belo Horizonte, e em choque. Eu chorei bastante. Só que aí, como eu te falei, que eu não sabia, depois eu fui descobrir que eu tenho muito hiperfoco. Aí eu fui ficando até de madrugada, só estudando, lendo tudo sobre autismo e pesquisando, lendo artigo científico, comprando livro, fazendo curso. E eles falaram qual que era o grau dele nesse momento ou não? A neuropediatra falou o seguinte, se for para eu colocar no laudo o nível de suporte, porque antigamente falava leve, moderado e grave. Por que mudou para nível 1, 2 e 3 de suporte? Se você falar, exemplo, o Paulo, meu filho, se for para falar que ele tem algum nível, é nível 1. Seria o chamado leve. Mas por que isso não é certo? Porque é leve só para quem está falando. Para quem está vivendo é muito pesado. Não é fácil. Porque enquanto... o filho dele é autista leve, então é tranquilo. Tranquilo? As pessoas não têm esse conhecimento. Enquanto você está levando seu filho no clube, no parque, eu estou levando o meu para terapia. Enquanto você está gastando seu dinheiro com farra e cachaça, eu estou pagando terapia para o meu filho. Enquanto você está viajando para a praia para curtir, eu estou viajando para uma consulta com a neuropediatra em outra cidade, porque aqui não tem recurso. Faça julgar. Ter a empatia, que é se colocar no lugar do outro, aí que é complicado. E quem não tem dinheiro para pagar? Depende só do sistema público. Tá vendo? E é caro, né? Caro. Tá vendo o nível do negócio? Em média, uma terapia de 50 minutos, seja de fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, na média aí de R$150 para subir. Tem criança que precisa de terapia todo dia. Como é que você faz? Você para de comer para pagar a terapia? Somando isso mensalmente, imagina o custo. Não, é estratosférico, se você for contabilizar. Então, por isso que eu falo que foi muito assertivo parar de falar leve e colocar o nível 1, 2 e 3. Por quê? O autismo, ele é definido não como uma doença, mas como um transtorno do neurodesenvolvimento. A Sociedade Americana de Psiquiatria, no DSM-5, que é o manual deles de diagnóstico,
de doença, transtorno, síndrome e tudo, eles classificam o autismo como transtorno do neurodesenvolvimento. Então, significa que não tem cura, porque não é doença, tem tratamento. Ou seja, diagnosticado com autismo, não tem como você deixar de ser autista. Você vai ser autista pro resto da vida. Mas tem tratamento, tem como você ter vida e com qualidade, vida longa e com qualidade. E a pessoa pode ir evoluindo, né? E melhorando com os tratamentos. E é importante isso que você falou, porque a pessoa, vamos dizer que tem um autista nível 2 ou 3. Ela pode ir evoluindo e pular para um nível 2, pular para um nível 1 e melhorando. Mas o contrário também é verdadeiro. Se um nível 1 de suporte não tiver um tratamento adequado, não tiver os estímulos, ele vai elevando o grau de necessidade de suporte e vai piorando. Por isso que você nunca relaxa. Igual hoje, graças a Deus, meu filho, ele atingiu o marco de desenvolvimento da idade dele. Até na escola, estava até acima da média. Só que assim, então tá tudo ok, pode parar com tudo? Não, não pode. Porque se parar, regride. Tem que estar sempre estimulando, sempre desenvolvendo. Ele tem 5 anos de idade hoje, né? 5 anos. E o grau dele é qual? Nível 1. Nível 1. A Neuro até falou, seria nível 1 se fosse para classificar. Mas quando ela deu o diagnóstico que ele estava para fazer 3 anos, porque também é outra coisa, nossa cidade é pequena. Agora que a gente está começando a ter mais suporte de profissional. Na época do diagnóstico dele, não tinha praticamente nada. Era uma fonoaudióloga na cidade, não tinha terapeuta ocupacional, não tinha psicólogo especialista, então não tinha nada. Vocês tinham que sair daqui toda Isso até semana. no privado, que dirá no público. Então, com o tempo que o negócio foi desenvolvendo, aí que a gente começou a se encontrar com outros pais de autista, e aqui eu registro uma gratidão eterna que eu tenho com a Maria Rita, que é a presidente da associação, porque no momento de maior dor nosso, ela que nos acolheu, né? E a gente foi unindo vários pais de autista ali, não vou citar outros nomes para não correr o risco também de deixar alguém de fora, né? Mas no nome dela eu cumprimento e homenageio e agradeço a todos os pais atípicos. Atípicos é que é pai de autista. Típico é que é pai de uma criança que não é neurodivergente. O atípico seria só os autistas ou entra outras? Não, entra outros. Exemplo, síndrome de Down. É tudo atípico. Sim. Uhum. É só uma curiosidade, porque ignorância da minha parte mesmo, não sei. Não, isso daí... Mas eu também sou assim, o que eu não sei eu pergunto. Às vezes é uma pergunta tão besta, mas é importante, porque muita gente pensa assim. Uma vez eu tive um professor que ele falou uma coisa bacana, ele falou, besta é não perguntar, é guardar a dúvida para si. Pergunta, você não é obrigado a saber. Então, nisso a gente... Mas que eu te disse, o nível 1 de suporte, a Neuro falou que não era para falar que era nível 1, porque na idade dele, como ainda estava em processo de desenvolvimento, então aquela questão da chamada neuroplasticidade, que é o momento que a criança tem mais ligação das sinapses nervosas no cérebro para conectar, né, e produzir o neurônio e desenvolver o aprendizado, é dos 2 aos 5 anos de idade. Então, como ele estava nesse momento, quase que no meio, ela falou, não é prudente eu colocar isso, porque até nas avaliações ele não atingiu certas coisas, porque o teste ele é objetivo. Então, muitas coisas ele não atingiu, não é porque ele não é capaz ou porque o autismo fez alguma coisa nesse sentido, mas é porque o desenvolvimento cerebral dele ainda não está pronto para isso, independente de autismo. Então, ela explicou muito bem isso. Falou, se for para colocar, eu coloco o nível 1, mas no momento não é prudente colocar. É autista e pronto. Então, a gente foi estudando, foi pesquisando muito sobre o autismo. Quais são, né, as principais características dele, assim? Do Paulo? Ele, inicialmente, como a doutora Luana suspeitou, e a maior parte, o grande percentual das suspeitas iniciais é atraso na fala. Nem todo atraso na fala significa autismo, mas... Pode ser que seja. Grande parte. A maior parte dos autistas tem o sintoma de atraso na fala. E hoje ele fala normalmente? Graças a Deus. Parece que engoliu um papagaio. Que bom. E hoje, quanto mais ele fala sem parar, eu dou glória a Deus e falo, fala, filho. Porque tudo que eu pedi para Deus, dobrei meu joelho e falei, Deus, abre a boca do meu filho.
abre a boca do meu filho e faz ele falar. Mas era só a fala, que de certa forma... Falta de contato visual. Tinha os flappings também, que são movimentos sensoriais para promover uma autorregulação. Às vezes, quando está em crise, quando tem muito estímulo, seja bom ou ruim, para controlar. Igual isso aí que eu te falei, que eu estou sempre mexendo os dedos, Sim. de certa forma, é uma autorregulação. Para você tentar equilibrar Eu o falei seu... como você não encostar na mesa, mas você pode soltar essa mão. Vamos. Não precisa ficar preso aí, não. Não, mas tranquilo. Porque às vezes eu tô assim, eu encosto, eu vou... Mas aí são características que a gente vai estudando. Tem grandes áreas do autismo. Primeiro, comunicação e interação social. Isso é uma grande característica. Outra, comportamento repetitivo e restritivo. No meu diagnóstico, com o passar do tempo, foi a Natasha que levantou o sinal de alerta. Que ela falou, você é autista, você pode investigar. Eu falei, como assim dela? Olha isso. Aí eu fui reparando... Vocês foram conhecendo um pouco mais da questão. Sim. E se observando também. Aí eu fui reparando, porque você fazer uma autoanálise, uma autocrítica, é mais difícil do que analisar o outro. É muito mais fácil eu te reparar e observar alguma coisa do que eu mesmo. Sim. Né? E vice-versa. Então, ela foi falando, isso aqui e tal. Aí eu fui lembrando, nossa, quando eu era criança, isso daqui, adolescente, e foi batendo. Você estava aberto a ouvir isso, não ficou não, bravo? De forma alguma. Com o diagnóstico do Paulo, eu mergulhei no universo do autismo. Estudo e pesquiso e corro atrás e vou no Instagram e sigo as referências. Todo dia eu estou lendo alguma coisa de autismo, os projetos de lei, enfim. Aí a gente foi percebendo, aí essa questão minha hoje, igual você falou, mas você não parece que é tímido. Hoje pode parecer que eu não seja, mas quem me viu na infância e na adolescência, misericórdia. Isso era uma característica também. Sim. Não quer dizer, é tão complexo o diagnóstico de autismo, porque ele é clínico. Significa que não tem um teste objetivo que você faz ali, um exame de sangue é autista. Entendeu? Não existe isso. É análise comportamental, por isso que é uma gama de profissionais que vão fazendo as avaliações para chegar no médico, de preferência um neurologista ou um psiquiatra, para fechar o diagnóstico. Então, o autismo, ele nessa parte, hoje eu desenvolvi mais isso daí, mas eu era muito comprometido nessa parte há alguns anos. E o que mais hoje chama atenção é essa parte do comportamento repetitivo e restritivo. Eu sou extremamente radical, extremamente cabeça dura. Sabe que você fica batendo a cabeça na parede até rachar a parede? Desse jeito. Isso é uma característica. Sim. E a questão do hiperfoco. Tem gente que é procrastinador, né? Que gosta de enrolar, largar as coisas para depois. Eu sou daquele jeito que se eu tiver condição, eu começo uma coisa, eu varo a madrugada nela até acabar. Eu tenho dificuldade de parar. É o hiperfoco. Você concentra numa coisa. E aí, hiperfoco com o autismo. Você tá colocando coisa na minha cabeça. Mas calma, porque nem toda... nem toda... Você pode ter características autísticas e não ser autista. Entendi. Então você pode desenvolver hiperfoco e não ser autista. Mas o hiperfoco é uma característica do autismo. Tá vendo o nível da complexidade para você fechar um diagnóstico? São vários profissionais até que chegam no diagnóstico fechado mesmo. Né? E se for profissional que não estuda, né, que não tem experiência, pode dar um falso diagnóstico. Né, pode diagnosticar com autismo uma pessoa que não é autista e o contrário também. Tá lá um autista e fala, não é. E não fecha o diagnóstico. A importância de procurar bons profissionais também. Né? Exatamente. Só que aí, eu fiquei pensando, na altura do campeonato, eu já tô velho. O que eu vou fazer com o diagnóstico de autismo? Para que eu vou correr atrás disso? Eu já tenho minha vida, tudo. Aí eu pensei, pro meu filho, para servir de exemplo para ele. Que daí eu falo para ele... Bonito ouvir isso. Eu falo, olha filho, não, a gente faz tudo igual. Nos eventos da associação eu ponho a camisa, ele põe a camisa também. Você pode ver no Instagram direto aí que tem foto e vídeo nossa com a camisa. Aí eu faço questão por quê? Eu falo, filho, essa aqui
Hoje nós vamos lá na associação, a nossa associação dos autistas. A gente é autista. Por quê? Se ele pensar, bom, eu sou autista, mas o papai também é. Eu falo, filho, papai é autista, mas o papai casou, o papai tem um trabalho, o papai é feliz, que é o mais importante. Eu quero que ele seja feliz e independente. O caminho que ele escolher, eu só quero que ele sirva a Deus e seja feliz. Ele vai ver a profissão que vai dar certo para ele, ele vai escolher a esposa dele, ele vai construir a família dele. Eu quero que ele seja feliz. Mostrar para ele que o autismo pode ser, em alguns momentos, algum dificultador, limitador em alguns pontos, assim como qualquer outra coisa é. Se você tiver uma diabetes, vai ser um limitador na sua vida. Se você for um usuário de droga, ou fumar um cigarro, ou for um alcoólatra, isso vai ser um problema na sua vida. Se você tiver um câncer, vai ser um problema na sua vida. Então, o autismo vai ter alguns desafios? Sim, mas não é o fim do mundo, como a gente acha que é no início, no diagnóstico. Então, existe vida após o autismo. E vida longa e vida boa, saudável, de qualidade. Então, você lidou bem com esse diagnóstico, no seu caso, quando chegou para você? No meu caso, tranquilo. Na verdade, no meu caso, eu confesso para você que eu estava desejando que o diagnóstico fosse positivo. Pelo seu filho. Pelo Paulo, por conta disso. Para eu poder provar ratificar para ele e falar, ó, porque se eu não fosse autista, ok, teria aí algumas características autísticas, e detalhe, a psiquiatra, depois eu até vou te mandar no zap por curiosidade, ela me diagnosticou como nível 2, porque o quesito social comportamental, ali de interação, estava ok, mas os comportamentos repetitivo e restritivo, na avaliação, bateu de 100%. Comportamento que era o seu? Eu sou muito radical com tudo. Eu não tenho meio termo, eu não tenho muita ponderação. Eu sou muito literal, essa parte também. Eu tenho dificuldade de compreender piada, de compreender duplo sentido, segundo sentido nas coisas. Malícia. Entendi. Eu de certa forma, eu tenho muita facilidade para acreditar nas pessoas. Se você me falar uma coisa, eu não vou duvidar. Eu vou presumir que é verdade, que é isso aí. Futuramente eu posso me decepcionar, descobrir que é uma mentira. Isso já deve ter acontecido muito, então, na sua vida. Só todo dia, praticamente. Porque as pessoas são assim. Na polícia eu sofri muito com isso e sofro. Na política também estou sofrendo. Porque a gente vai descobrindo. É igual, a gente... Depois você vai descobrindo. Tem pessoa que chega e fala, né? Indo para a política e depois já voltando para o autismo de novo. Tem gente que fala, eu votei em você. Aí você conversa com outro colega seu, vereador também, ou que foi candidato, mas também falou que votou em mim. Então, assim, não importa em quem votou, você já descobriu que mentiu para os dois. Sim. Né? Então, mas é isso. No autismo, eu tenho muita dificuldade com muitas coisas. E aí eu fui percebendo isso daí. E na avaliação, aí a psiquiatra falou, eu vou, sem dúvida que você é autista, mas por prudência eu vou te colocar no nível 2, porque o seu índice aqui de comportamento repetitivo, restritivo, deu muito alto, praticamente 100%, no quesito de relacionamento, de comportamento, de socialização, de comunicação, ok, uma coisinha ou outra ali, mas do outro. E como que é o seu tratamento hoje? Eu teria que fazer tratamento, só que com especialista. Aí que já vem a dificuldade também. Não adianta eu fazer tratamento com qualquer psicólogo, né? Ou um psiquiatra, ou um neurologista. Eu teria que buscar um tratamento de eu tenho que buscar. Porque eu sofro no serviço, a Natasha sofre demais comigo com essas coisas. Eu sou muito exemplo. Se eu vejo, a gente tá ali, ela largou um copo em cima da mesa e não levou para a pia. Isso me incomoda a tal ponto que eu não dou conta de ver o copo ali. Eu tenho que catar o copo e levar. Isso é só um exemplo que eu tô te dando. Lá em casa eu vou vendo as coisas, eu saio recolhendo tudo. Isso me deixa de um jeito, eu assim, nossa, mas de novo isso daqui... Incomodado o tempo inteiro. E é um incômodo que você vê que não é normal. Aí você vai ficar... Por que você está tão incomodado, tão estressado com uma coisa que ela não está nem aí? Ela já é diferente. Ela eu tenho certeza que é TDAH.
E ter esse diagnóstico ajuda até na questão do relacionamento de vocês, para ela entender e ter mais paciência, né? Sim, exatamente. Aí são coisas assim coisas que para algumas pessoas poderia, nossa, isso aqui sim ele era para ser preocupado, né? E tá preocupando com coisa tão boba, para mim não é bobo. Às vezes eu até assim consigo racionalmente compreender que é bobo, mas é mais forte Mas do você que eu. sente ali, Sim, não tem como. eu sinto, é mais forte do que eu. Eu não dou conta, eu fico incomodado. Aí até eu ter que ir lá e fazer o negócio. Ô, Fernando, hoje aqui em São Gotardo, eu não lembro mais quem falou aqui no PHcast, mas tem muitos casos de autismo, né? Muitos isso só vai aumentar, pelo que a gente estava conversando. Não é porque não existia autista e agora existe. Sempre existiu. Pela informação, né? Pela informação. Quanto maior a informação, mais a gente vai conseguir fechar diagnóstico preciso e fazer o tratamento adequado com as intervenções para as crianças, jovens e adultos desenvolverem. E é importante a gente falar, porque você falou aqui de como é feito um diagnóstico, como que é feito os tratamentos, não é barato. Graças a Deus, eu acredito que vocês têm condição de ajudar o filho de vocês, mas muitas famílias não têm. Exato. E aí vem a associação. Exatamente. Aí que vem a AMA. A AMA é a Associação Mundo Azul, né? Com muito orgulho eu sugeri esse nome, né? É de apoio e proteção ao autista de São Gotardo. O azul é... Por que azul? A azul é a cor que simboliza o autismo, porque nós temos 4:1 de meninos diagnosticados com autismo em relação a meninas. Vou te explicar por quê. Questão social, cultural. Porque o homem a nossa sociedade acaba que ela é naturalmente mais machista, no sentido de o homem ele tem que ser mais robusto, mais para frente, sim, mais para frente mesmo para desembolar e resolver as coisas, tudo. Então, se um menino ele é mais retraído, isso é mais perceptível e preocupante. Agora, se uma menina ela é mais retraída na dela, introspectiva, mais quietinha, nossa, que gracinha, ela é tão educada, tão comportadinha. Cultural mesmo. É cultural. É cultural. Não quer dizer que tenha mais homens autistas do que mulheres. Geralmente o povo até brinca, né? Menina é custoso. Exato. Menina é mais... Exato. E se uma menina é mais pra frente, já é vista com maus olhos. Ó, tem que controlar essa menina, ela tá muito pra frente e tal. Então, isso é cultural. Tem até explicação antropológica para isso. Mas, então, diante disso, por isso que é azul a cor. Simboliza nesse sentido. Não quer dizer que tenha mais homens autistas do que mulheres. Entendi. Mas na infância tem esse diagnóstico muito maior para homens do que mulheres. Como que vocês tiveram... Porque você é um dos fundadores da AMA, né? Sim. Como que vocês tiveram a ideia, né? Viram a necessidade de criar uma associação para o autismo? A princípio, como eu falei da Maria Rita, ela nos acolheu, a gente começou a conversar e fomos conversando com outros pais de autista. Eu já conhecia também outra família que tinha criança autista, e a gente foi entrosando pelo nosso objetivo em comum, né? Para dar um desenvolvimento para os nossos filhos. Aí a gente começou a encontrar, a ir em palestra. Aí o pessoal da Associação Esperança Azul, lá de Patos de Minas, eles vieram aqui dar uma palestra para a gente. E a princípio a nossa ideia era meio que montar uma filial da Esperança Azul aqui. Entendi. Que era mais prático. Aí a gente conversou, aí eu até falei assim, olha, já pensando, aí como eu te falei, eu já tinha pretensões políticas. Aí eu pensei, com certeza se eu entrar agora, a minha prioridade total vai ser o autismo e a inclusão. Porque agora é mais do que profissional, que é o caso da segurança, da polícia. Sim. É pessoal, por conta do meu filho. Tá dentro da sua casa, né? Exatamente. Né? Aí, o meu descendente, né, é autista. Então, a gente mudou nossa rotina toda de vida e aí a gente começou a focar nisso. Aí eu falei, não, agora eu vou trabalhar no autismo, e se a gente for criar uma associação nossa mesmo, sem ser a filial, mas criar a nossa futuramente, vai ser muito melhor
mais seguro e organizado para a gente receber verba pública, receber recurso, porque eu já estava naquela pegada de contato com o deputado, tudo, Procurando mesmo. recurso aqui para o município. Então eu já estava começando naquele caminho. Eu falei, eu vou focar nisso daqui. Minha prioridade vai ser o autismo e a inclusão. Então eu comecei a pesquisar e procurar. Aí que veio também o meu contato com a deputada que eu apoio, a deputada estadual Maria Clara Marra, que ela é de Patrocínio, mas ela que criou na Assembleia Legislativa a Frente Parlamentar em Defesa do Autista. Então, é essa aqui mesmo, né, que ela tem um tio autista. Entendi. Também. Então, eu vi que politicamente seria muito mais interessante, pensando a longo prazo, nós criarmos a nossa e nos desvincularmos da de Patos. Pode ter parceria, trabalhar, nos ajudaram muito, mas até para receber o recurso e gerir isso, eu vi que seria mais interessante. Aí nós teriam que prestar contas, provavelmente, para de lá, não sei como que funciona. Seria mais complicado. E aí meio que a gente não teria muito que uma identidade, né? A gente seria no direito a gente chama um apenso, né? O processo é aquele gigante, o apenso é algo que é anexado ali. Então a gente seria meio que um apenso da de Patos. Mas aí não, nós criamos nós temos a nossa identidade. Até para a gente caminhar. E a AMA vem para adquirir recursos para ajudar famílias que não têm condições de arcar com esse tratamento. Sim, a nossa prioridade é quem não tem condição financeira. Porque a gente faz muita coisa. Primeiramente, a AMA ela é para desenvolver, para trazer informação. A gente tem o grupo da diretoria, tem um grupo dos autistas, dos pais, dos familiares, que a gente troca muita informação ali. A gente conversa sobre muita coisa muito bacana. Cada dia um traz uma notícia diferente, uma informação legal, um testemunho de vida, né? Os novatos que estão chegando, a gente dá um apoio, dá uma força, porque eles estão passando pelo que a gente passou. Então a gente tem que ter empatia, né? Teve alguém para me acolher, então eu preciso ser esse alguém para acolher o outro que está chegando. Aí a nossa intenção é custear a terapia para os menos favorecidos financeiramente e também trazer informação, porque tem gente que às vezes tem dinheiro, mas não tem aquele esclarecimento sobre o assunto. E eu mesmo fui entender um pouco mais, ouvir mais sobre autismo depois que a associação surgiu. Tanto que a gente até comentou aqui nos bastidores, eu achei que tinha mais tempo de associação, e não, são 2 anos, né? Interessante, PH, porque o caminho, o nascimento da associação é muito sofrido, porque a associação, qual que é a filosofia dela? Ela é como se fosse um braço estendido do poder público, vamos dizer aqui a nível municipal da prefeitura. A associação ela tem que caminhar com as próprias pernas, ela não pode ser totalmente dependente da prefeitura, mas também tem que receber um suporte. Porque você concorda que ela está fazendo um serviço que a prefeitura não dá conta? Não porque a prefeitura é incompetente, mas porque as demandas são inúmeras. E não tem como abraçar tudo. Então a associação ela acaba sendo, por isso que eu falo um braço estendido, chegando aonde a prefeitura não consegue chegar. Se você não dá conta do básico, como que você vai chegar ali naquele detalhezinho, entendeu? Então, autismo que vem da inclusão, que pode vir ali da saúde, da educação, do social, e a prefeitura com aquele tanto de problema. Olha os problemas que a gente tem em São Gotardo. Pluvial, criminalidade, saúde pública. Então, você tem que socorrer primeiro, né? É complicado. Então, a função da associação é essa. Agora, a associação ela é criada, tem que passar o prazo de 1 ano sem receber qualquer tipo de recurso público para depois solicitar. Qual que foi o nosso caminho? A gente sobrevive trabalhando em evento. É uma equipe muito dedicada, muito unida, graças a Deus. Todo tipo de evento que tem, a gente pede a cozinha lá para vender comida, bebida e arrecadar fundo para pagar a terapia. Vocês são quantas pessoas hoje lá, mais ou menos? Nossa, toda semana aumenta. Chega, né? Chega a gente. Então, mas nós temos aí mais de 100 autistas e acho que talvez mais de 200 associados. Deixa uma mensagem para o pessoal colaborar, ajudar, entrar para a associação. Tanto comprando, ajudando nos eventos, quanto fazendo parte também, né? Sim, vou até virar para essa câmera aqui. Sim, dê seu recado. Para passar um recado muito importante para todos.
O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que as famílias elas precisam de muito dinheiro para custear as terapias. Então, todos os eventos que nós estamos fazendo, a gente precisa de ajuda, não só financeira, mas às vezes se você pode doar, fazer algum patrocínio, doar um alimento, doar qualquer coisa, ajudar a divulgar o nosso trabalho, o que é o autismo, dar espaço para nós entrarmos com esse assunto no poder público, no setor privado, na sua empresa, no seu comércio, no seu Instagram, né? no seu podcast. Né? Agradeço muito essa oportunidade sua, PH, da gente estar aqui, porque isso a gente estava fazendo um bate-papo sobre vários assuntos, mas como o seu podcast, o seu programa, ele está tendo um alcance, um impacto muito grande e positivo, isso aqui é uma grande oportunidade da gente divulgar essa causa tão importante também. Então eu te agradeço. Muito essa oportunidade. Eu que agradeço por você estar aqui falando e contando sua história, dividindo, né, a causa com a gente também. É conhecimento para todo mundo, né? O PHcast também é isso, é dar voz a histórias e causas, né? Sim, é uma forma, né, a sua função social também, sim, da sua empresa de contribuir. Exatamente. Isso é muito bacana. Então, pode procurar a mim, qualquer membro da AMA. Interessante aqui também, agora nós estamos com o endereço na rua Dom Silvério, número 34, no bairro Alto Bela Vista, mais conhecido como Papagaio, do ladinho do supermercado Faria, uma casa azul de esquina, azul clara. Então, quem quiser conhecer a AMA é convidado, é muito bem-vindo, inclusive você. Eu não conheço, vai ser um prazer te receber. Que tinha lá um local assim. Tem, a gente começou com uma sala improvisada emprestada da AAH, que é a Associação de Ação Humanitária. E graças a Deus conseguimos, com muito trabalho, com muita dedicação, alugar esse espaço, e eu tenho fé, e a prioridade do meu mandato na política, eu tenho fé que nós vamos conseguir ter a nossa sede própria. É até uma das solicitações que breve eu vou fazer na política para o nosso querido prefeito, e já conversamos sobre isso. Horário comercial lá, como que é? Horário comercial funciona de segunda a sexta, de 8 da manhã até as 5 da tarde. Então, a gente tem também musicoterapia, estava sendo aos sábados, nós vamos ajustar os horários agora para ver como vai ser, mas a gente tem pedagogo, psicopedagogo, agora vamos começar com psicólogo, e também temos musicoterapeuta. Eu pedi para o pessoal continuar ajudando, né, que eu acho que é importante. A gente está gravando esse episódio antes da data que ele vai ao ar, então, assim, por exemplo, vai ter um evento sábado agora, né? Só pra, não adianta nem a gente divulgar, mas tá sempre tendo eventos, né? Então, pedir para a população realmente ajudar, colaborar, né? E toda ajuda é bem-vinda, né, Fernando? Não precisa ser autista ou ter um autista na família para fazer parte da associação e ajudar de alguma forma, né? Isso que você disse, PH, eu vou, em outras palavras, vou citar palavras do nosso grande Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ele disse: eis que vos deixo um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, o que ele deixou para nós? Você tem que amar o seu próximo como a ti mesmo, tem que amar o seu próximo da maneira que eu te amei. Então, isso é muito forte, isso é muito pesado, porque a coisa mais difícil que tem é a gente fazer isso, na prática. Sim. Ah, eu não tenho um filho autista, eu não tenho um autista na minha família. Mas se você tivesse? Você não tem um autista, mas você tem talvez um parente que está com câncer, que sofre de alguma outra coisa em estágio terminal, uma cirrose, enfim, qualquer coisa. São várias possibilidades. Geralmente as pessoas esperam a dor chegar para poder agir, né? E a gente, é tão interessante que quando a palavra de Deus fala que mais prazer a gente tem em dar do que em receber, isso é verdade. Quando você ajuda, você que está sendo beneficiado muito mais do que quem está recebendo. E isso é muito interessante que a gente vê na prática. A sensação gostosa, prazerosa que dá quando você ajuda. A gente faz algumas ações aqui no PHcast e às vezes não é financeiro, é o seu tempo ali que a pessoa está precisando, é estar ali ajudando, sentindo, ouvindo. Às vezes é uma palavra ou uma escuta, sim, que faz a diferença, né? Às vezes, uma família ali está precisando de uma cesta básica porque não tem o que comer. Mas às vezes o outro está precisando, não é de dinheiro não, é de atenção. É de entender, alguém me esclarece alguma coisa aqui, é tudo novo. E às vezes a pessoa tem condição financeira, né? Não é nem... Sim. Então, nem tudo é dinheiro.
né? A gente tem muitas formas de ajudar. Se você não tem como ajudar financeiramente, pode ter certeza que tem como se ajudar de outra forma. Se permita que Deus vai te usar. Isso aí, Fernando. Nós temos vários assuntos ainda, mas a gente vai precisar caminhar para ser breve agora. Que a gente conversa e o papo tá muito bom, são muitas coisas para conversar, né? Mas antes da gente continuar, eu preciso falar com você de mais um parceiro PHcast. A gente tá falando aqui de várias empresas, né? Inclusive eu já percebi que chegou coisa boa para nós ali no fundo, viu? Já vou pedir para trazer aqui para o pessoal ver. Mas eu quero falar com você sobre a LLE Contabilidade. Tá chegando uma época do ano agora temida por muitas pessoas, né? Que é a declaração de imposto de renda. Você falou bem, o leão. Então é uma hora que a gente precisa realmente de mais apoio, né? De uma contabilidade, de um profissional bacana que vai esclarecer as coisas para a pessoa física e também para as jurídicas. O PHcast faz parte da LLE Contabilidade e eles fazem parte do PHcast também como apoiadores. E é de extrema importância esse esclarecimento, porque essa parte burocrática, assim, desculpa o termo, mas é tão chato para quem não está por dentro, quem não entende de fato. Então, procurar um bom profissional é primordial. Eles são uma empresa aí com, acho que mais de 15 anos já, né, formada. Você conhece o pessoal lá? Conheço. A LLE... Eu conheci a gente também que trabalhava lá, né? O trabalho deles muito respeitado, muito reconhecido aqui. E é muito importante, é igual você disse, não tem como. Todo mundo precisa de um contador, de um serviço contábil. É chato pra caramba, mas graças a Deus que graças a Deus que tem gente que mexe com isso, né? Exatamente. E estão sempre buscando evolução, tecnologias, estudar, para sempre estar atento, porque lei muda muito, você, como se diz, dessa área, sabe disso, e a gente precisa esclarecer as coisas, prestar contas mesmo, né, de uma forma com que a gente não vá sair prejudicado também, né, porque às vezes a pessoa acha que está fazendo certo e não está, e depois vem aí as multas, os problemas, e a LLE está aí para realmente ajudar, né, o cidadão, a empresa, para fazer tudo certo dentro da lei e andar certo, né? Que é importantíssimo. Com certeza. E é uma empresa muito renomada, né? Sim. Já consolidada no mercado aqui na cidade, na região. E é muito importante. O leão, ele tá rugindo cada vez mais forte, tá, né? Cada vez ele tá ficando mais bravo. E então, assim, a gente tem que fazer tudo certinho. Isso que você falou, eu acho interessante porque às vezes nós estamos fazendo de boa fé algo errado sem saber. Exatamente. Então, cada um na sua área. Todo mundo precisa de uma assessoria contábil, igual quando vai precisar de uma assessoria jurídica, você vai fazer uma construção, você precisa do engenheiro, do arquiteto. Então, a gente precisa disso para andar tudo correto e não ter problemas futuros, né? Exatamente. Um abraço aí para toda a equipe da LLE Contabilidade, obrigado pelo apoio. Para quem tá ouvindo a gente, né, já começa a se preparar aí, porque tá chegando a hora do leão rugir. E chegou coisa boa, olha aqui o cheiro. Vou só mostrar para vocês aqui para passar vontade mesmo. Olha só. Dá uma olhada. Pega uma batatinha aí, Fernando. Eu acho que essa entrevista vai acabar rapidinho. Não, olha aqui, agora nós vamos ter que andar rápido. Costelinha lá do container que chegou para nós, quentinha. Que isso, gente? Tem mais coisa aqui? Poxa vida, esse container é bom demais. Olha aqui, batatinha também. Vamos acabar com esse papo, porque eu tô querendo comer já. Muito obrigado, viu, container? Eu tenho certeza que a gente vai se deliciar muito aqui agora. Eu tô até meio perdido com esse monte de comida. Taurino, pelo amor de Deus. Ô, Fernando, vamos falar um pouco sobre política? A gente já conversou um pouco, né? Você foi o vereador mais votado nas últimas eleições aqui de São Gotardo. Parabéns por isso. Porque é sinal que você fez um bom trabalho na campanha e agora seu trabalho começa de fato, você tá lá, né? É atual presidente da Câmara também. Você falou que já tinha pretensões políticas, mas de onde surgiu isso, essa vontade? No ano de 2015, eu fui convidado para me filiar no partido para lançar a candidatura em 2016, nas municipais aqui. Só que eu sempre adorei ler, estudar, minha área é ciências humanas, tanto que a minha formação é história, geografia, filosofia, teologia, direito, é bem essa pegada. Tem quantas faculdades? 3. Bem essa pegada mesmo, de humanas. Então eu sempre gostei, só que sempre gostei, como eu te falei, eu sempre fui muito tímido, então eu sempre gostei de estudar, de pesquisar, de ler, de escrever tudo, mas não de dar a cara a tapa, né? De me expor. Mas aí fui convidado, eu falei, não, beleza, tudo bem.
Aí eu candidatei para vereador em 2016 aqui. Você foi candidato, então, da outra Fui. vez? Eu achei que Não era a primeira vez. Não da última, da penúltima, há 8 anos. Aí eu candidatei e fui primeiro suplente, eu tive 258 votos. Dessa Aí, vez foi quantos? 1.217. 1000 votos a mais. É. E Mas- o segundo mais votado, você sabe falar? Dessa vez, Da última eleição? foi o Carlos Camargos, salvo engano, com 538 votos. Foi 500 e alguma coisa, eu não tenho certeza se é O Carlos já 538. tem uma carreira política de muitos anos, Sim, né? o Carlos foi vice-prefeito e está no 3º mandato seguido de vereador. Muito bom. E é uma votação muito expressiva, ainda mais para quem já está muito tempo no poder. Porque é difícil. É difícil. Você é eleito, igual eu fui eleito. Na próxima, vamos supor que eu candidato novamente a vereador para reeleição. Só Deus sabe a quantidade de votos que eu vou ter. Porque por mais que eu trabalhe e mostre resultado, e eu estou fazendo e vou continuar fazendo, acaba que tem gente que não se satisfaz nunca. Então, você pode fazer o melhor serviço que você vai tomar pedrada. E às vezes tá numa cidade pequena, que aí entra um parente candidato, Sim. algo assim, perde voto, né? Acontece. Sim. Aí acaba que você está ali tendo que tomar algumas decisões, você vai agradar uns e desagradar outros. Sim. Mas a tranquilidade que eu tenho, PH, eu tenho sonho de seguir carreira política. Eu gosto muito. Mas a tranquilidade que eu tenho é que eu caminhando na vontade de Deus, Ele vai me sustentar o tempo que for necessário para Ele. Pra você Se Ele escalar. quiser que eu permaneça só 4 anos na política, amém, que assim seja. Se Ele quiser 8, 12, a minha vontade é não sair. É continuar para ir desenvolvendo um trabalho cada vez melhor. Como que foi sua campanha, Fernando? A gente falou um pouco também, mas... Minha campanha dessa vez... É, PH, eu me programei, né? O mais difícil para mim foi convencer a Natasha para eu candidatar. sério? Não queria de jeito nenhum. Mas você já estava decidido. Tava, só que precisava convencê-la, né? Aí a gente foi conversando, o tempo foi passando. Aí quando ela decidiu também, viu que era o que eu queria, que era um sonho que eu tinha, ela falou, não, então já que você quer, então nós vamos fazer o trem bem feito. Aí apoiou tudo, agarrou na campanha também comigo. E a minha campanha, eu programei ela, eu já vinha organizando de uma forma que quando começasse, eu sabia a correria que ia ser, eu ficaria por conta de andar e pedir voto e conversar com as pessoas. Você pôde manter seu cargo na polícia, normal? Sim, só que eu sou obrigado a afastar 3 meses antes do início do Entendi. pleito eleitoral. Então, eu afastei dia 6 de julho, que é 3 meses antes de 6 de outubro, que foi a data das eleições. Aí no dia seguinte eu sou obrigado a voltar. Tanto que eu tô na delegacia e na Câmara. Tô nos dois. Então, aí eu afastei, me organizei, né, me programei tudo para desenvolver a campanha. E é claro que a gente comete os erros, você vai aprendendo, é com a prática, né? Mas o que eu podia fazer dentro das minhas limitações, eu fiz. Trabalhei até o último segundo que a lei permitiu. E quando veio o resultado, a felicidade foi gigante. Eu vou ser sincero para você, a ficha não caiu até agora. Eu não tive aquele surto, aquela explosão, sabe? Os outros que foram lá em casa e me ligando e tudo, e mandando mensagem. Aí eu, gente, que coisa esquisita. Que o pessoal foi me mandando, ó, as urnas de tal escola, tal. Eu fui vendo meu nome assim, disparado em todas na frente. Eu, gente, mas isso é normal? Aí, ainda mais, nem eu nem minha esposa temos um parente aqui para votar na gente. Curioso, A né? minha profissão tem muita gente que não gosta de mim. E não é só bandido, não. Às vezes alguma pessoa que quer um jeitinho, uma coisinha ali, E não consegue? e não consegue, acha ruim comigo, acha que eu sou errado. Mas, enfim, por isso que eu te falo que foi Deus. Não tem explicação lógica para isso. É a mão de Deus mesmo. Mas é um trabalho que você vem fazendo também, né? Até na associação, eu acredito que seu rosto está muito à frente ali. E é uma causa muito bonita, Fernando. Você hoje dá voz ao autismo dentro da Câmara, Sim. não é? E a gente vê que tem muitas pessoas que lutam com isso nas suas famílias, porque tá aparecendo agora, né? A gente tá descobrindo isso agora. E provavelmente todo esse pessoal também te apoiou, né?
Não tem como você ter o apoio de todo mundo, porque igual você disse, tem gente que tem um parente, um amigo, tem um Sim. compromisso com alguém, né? Mas, graças a Deus, eu acredito que grande parte da comunidade autista me apoiou sim. E eu sou muito grato por isso, muito grato mesmo. Eu acho que a sua postura é um diferencial, igual eu te falei no início. Você me procurou e a gente nunca teve. Né? Não foi porque me procurou também, deixando claro. É que eu achei bonita a atitude. Porque geralmente as pessoas vêm pedir voto é assim: me ajuda. Se não tiver compromisso com ninguém, vota em mim. Vota por quê, né? Sim. Por qual motivo exatamente. A postura que você abordou foi diferente. Foi uma coisa assim que eu falei: esse cara é diferente. Ele vai ser bem votado. A gente nem conseguiu conversar, né? Não teve esse encontro, demais, né? não deu certo na época. Eu lembro que eu tava indo viajar para Belo Horizonte, tinha um negócio que depois desencontrou. Sempre nessa correria, né? E essa postura faz com que você também tenha, como se diz, um olhar diferente da população, eu acho. Eu acho importante porque, e tudo que eu falo aqui, eu quero deixar claro que não é nada para minha vaidade. Tudo que eu faço é para honrar e glorificar a Deus. Tudo. Então, assim, foi Deus que me colocou aqui, é Ele que está sustentando. E isso daí eu acho importante, é a representatividade, igual você falou. Eu sou o primeiro autista e o primeiro policial a ser eleito em São Gotardo. Nós já tivemos um policial militar que assumiu por um breve período, mas ele não foi eleito. Ele foi suplente que assumiu em determinado momento. Então, nesse momento, foi eleito eu e o Sargento Madeira, da Polícia Militar. Né? E eu, por ser também o primeiro policial e o primeiro autista, não só a ser eleito vereador, mas ser mais bem votado, o segundo mais bem votado da história da cidade, e o presidente da Câmara também, isso é muito importante. Isso, a gente tem que fazer um bom uso pela representatividade das minhas causas e pautas principais, que são a inclusão e a segurança, que são dois temas importantíssimos que a gente precisa avançar e desenvolver no município. Então, a sua luta principal durante esses 4 anos agora vai ser a inclusão e a segurança na cidade. Sim, tanto que o meu slogan, tudo que eu posto relacionado à política, até na minha porta lá, no meu gabinete lá na Câmara, tá lá. Fernando Albuquerque, segurança e inclusão, que são as minhas pautas. E pode ter certeza, inclusive segunda-feira agora. Mas isso não quer dizer que você vai lutar só por isso. Não, não. Você luta pelas outras também, né? Hoje mesmo eu estava atrás aí de demanda que eu tive de recolher pneu cheio de água por conta da dengue. Isso é problema de saúde pública. Tudo que é problema para resolver para o povo é minha obrigação. Nem falando em dengue, gente, ano passado eu sofri tanto com essa dengue, tá na hora de começar a cuidar mesmo, para não chegar a ficar da forma que foi ano passado. Porque ano passado foi uma loucura, né? Ano passado teve uma morte aqui por dengue. De muita gente com dengue. Eu acho que eu nunca... O Covid foi mais fraco do que a dengue. Falando do meu caso. Nunca teve uma dengue forte igual essa. Credo, eu tava reparando quem pegou. Derrubou muita pessoa. Me deu um trauma mesmo, assim, eu não conseguia sair da cama. Sabe? Coisas... Nossa, não gosto nem de lembrar. Então, limpem os quintais de vocês, sim, né? Cada um fazendo a sua parte aí, tá na hora. Não, agora. E eu não tô nem aí. Quem me colocou na política foi o povo. Eu devo satisfação pro povo. O que eu tô vendo de errado, eu tô denunciando mesmo. Não tô nem aí. Porque a gente tem que ver o bem da coletividade. Eu não posso beneficiar uma individualidade, uma pessoa ali na casa dela que tá juntando pneu. Hoje foi. Chamei até a viatura, foi lá, tirou um tanto de pneu da casa do cara. Achou ruim, mas é isso aí. Eu tô vendo é o bem do povo. A gente tem que ver o bem da coletividade. Quanta dengue vai proliferar ali? Então, se o cara não está cumprindo com a lei, a gente tem que fazer ele cumprir. Ô Fernando, qual a principal diferença hoje de um vereador? Como funciona o seu cargo hoje? Qual que é a sua função ali dentro da prefeitura? Isso. Nós temos o poder legislativo. Nós temos isso a nível federal, estadual e municipal. Federal são os senadores e deputados federais que estão no Congresso Nacional. Estadual são os deputados estaduais que estão na Assembleia Legislativa. E, a nível municipal, os vereadores na Câmara Municipal. A função, é importante essa pergunta sua, porque tem muita gente que acha que vereador é super-herói, né? Que tem poder para resolver tudo e tal, e na verdade ele é muito limitado. Quem tem mais poder, o peso da caneta na mão, é o executivo, é o prefeito.
Mas o vereador com sabedoria, dentro da legalidade, ele consegue fazer muita coisa, se ele for proativo e diligente. Qual que é a função principal do vereador? Legislar e fiscalizar. Legislar é criar projeto de lei para ser votado e transformado em lei. Fiscalizar, o poder executivo. O prefeito gastou tanto com isso. Espera aí, a licitação daquilo. Deixa eu ver se não teve fraude, deixa eu ver se não teve nada de errado. Né? É igual a gente falou, não é nem por má fé. Às vezes está de boa fé ali, mas tem algo que está fora da legalidade. Então, a função do vereador é fiscalizar. Eu vejo muito, igual outros vereadores. Consegui tantos mil com o deputado tal. Ok, mas você está fiscalizando para ver se o prefeito está usando direito esse dinheiro que você conseguiu? Então é isso. Essa é a função principal do vereador. Fiscalizar o poder executivo e legislar. Criar leis, elaborar leis. Mas ele tem outras funções também. Exemplo, ele é o representante legítimo do povo. Você, PH, chega em mim e fala, olha, eu estou vendo uma situação ali, tem essa e essa demanda. Você me passa. O PH pode deixar que eu vou chegar na secretaria responsável, conversar com o responsável para ver a viabilidade de resolver esse problema. Ok. Ele funciona, o vereador funciona como um elo entre o cidadão e o poder público. Entre você e a prefeitura. É muito mais fácil você chegar em mim, num vereador, do que no próprio prefeito. Sim. O vereador tem 13, o prefeito só tem 1. E as atribuições são diferentes. Então, dá para funcionar dessa forma também. E o vereador correr atrás de recurso com o deputado e senador para puxar esse dinheiro para o município para ajudar a custear as coisas. A presidência da Câmara, como que é? Votação? Como que funciona? É uma outra eleição. São 13 vereadores. Quem quiser colocar o nome à disposição, coloca e vai pedir voto para os vereadores. Você vai pedir voto para quem está acostumado a pedir voto. É uma eleição dentro dos ganhadores ali. Isso. Você ganhou de quanto? Só por curiosidade, você pode falar isso ou não? Posso. No final, foi chapa única, eu tive 13 votos. Sim. Mas tem toda uma articulação por trás, porque tem muita gente que quer ser candidato e todos têm o direito legítimo de tentar. E a presidência dura 1 ano. Então, ano que vem vai ser outro. Pode ser qualquer um dos 13, menos eu. Porque não tem reeleição. E qual que é a sua função como presidente da Câmara? O presidente da Câmara, ele é o gestor do poder legislativo municipal. Então, tem vários servidores lá dentro. Tudo que acontece, todo o orçamento, que é 7% do orçamento todinho do município, vai para o poder legislativo. O presidente que é o responsável, ele é o ordenador de despesa, ele que fala o que vai comprar, o que vai gastar, o que vai ser licitado. É uma responsabilidade muito grande. E é importante você ter uma boa relação até com os outros vereadores também, né? Ali. Com os outros vereadores e com o prefeito e o secretariado. Sim. Porque se o município, se o poder executivo não dialogar em harmonia com o legislativo, um trava o outro e quem sai perdendo é o povo. Então é muito importante ter essa articulação, essa coesão, essa união entre os poderes. Claro, cada um respeitando sua opinião. Uma coisa que eu falei na reunião inicial com os vereadores foi o seguinte: eu posso pensar de uma forma e você de outra, mas eu vou defender até as últimas consequências o seu direito de fala no plenário e o seu voto, ainda que seja contrário ao meu. Nós temos um grande filósofo iluminista que influenciou o iluminismo e a Revolução Francesa, que foi o Voltaire. E uma das frases mais lindas e forte e impactante dele é a seguinte, eu estou parafraseando: posso não concordar com o que dizes, mas defenderei eternamente o direito de dizê-lo. Entendeu o que significa? Eu não preciso concordar com o que você pensa, mas eu preciso respeitar. A democracia só funciona desse jeito. Por isso que o Brasil, o mundo, está passando tanta coisa por conta disso. Você não tem como. É o que meu pai sempre fala. O que seria do vermelho se todos gostassem do amarelo? Então, a gente tem uma diversidade múltipla de muitas coisas. Saber respeitar o outro, né? Sim. Você não é obrigado a gostar de mim, mas me respeita. Se gostar, melhor ainda, mas pelo menos respeita. Né? Fernando, a gente está chegando ao fim e eu preciso perguntar, né? São muitas funções. Como que foi esse primeiro mês aí, esse janeiro de 2024? Tá sendo, porque até amanhã ainda é janeiro. Mas já estamos no dia 10, viu? Que lançar um episódio, já passou fevereiro já. Então. É mesmo, né? Como que foi esse início de ano, com essa quantidade de trabalho? PH,
eu gosto muito de desafio. Eu não tenho medo, eu tenho coragem, eu tenho vontade do novo, de fazer as coisas acontecerem. Desde pequeno eu sempre tive um senso de justiça muito aflorado, muito grande em mim. E eu gosto muito de ajudar as pessoas. Então, é um desafio muito grande, é muito novo. O serviço do vereador, para mim, é tranquilo. Porque eu, de certa forma, já fazia isso, eu só não recebia o salário. Mas agora eu tenho mais poder legitimado, mais entrada na Assembleia, no Congresso, em outros órgãos, tudo para correr atrás. E, inclusive, até coisa que é competência minha como legislador, igual destinação de emenda impositiva, fazer algumas honrarias, coisas que eu tenho, entre aspas, poder legitimado para fazer. Então, isso é muito bom, que você consegue, direta e indiretamente, impactar muitas vidas. Então, tá sendo muito bom por conta disso. Muito cansativo. A Natasha fala que perdeu o marido para política. Eu falo, calma. Isso só começou agora, né? Estamos no primeiro mês. Aí, assim, tem dia que eu saio da delegacia, vou levar o Paulo para terapia, depois subo para a Câmara, vou resolver as coisas. Muita burocracia, questão administrativa. Tem dia que eu saio de lá depois de 10h30 da noite. Aí que eu vou tomar banho e comer. Mas tô feliz. Em casa. Não, eu chego, a maioria dos dias que eu chego ela tá dormindo. E tá se adaptando também, né, Fernando? Acho que talvez vai entrando, vai colocando as coisas em ordem. Mas o perigo é o hiperfoco, né? Você não pode deixar demais, não. Porque vamos hiperfocar na sua família também. Sim, exatamente. Não pode deixar o meu primeiro e mais importante ministério, que é meu lar, minha família. Tem que ter equilíbrio, mas eu confesso que eu tenho dificuldade de ter equilíbrio com as coisas. Tomara que você consiga. Como você se vê daqui 4 anos, fechando o mandato aí, o primeiro mandato? Eu me vejo com a graça de Deus deixando o nosso município consideravelmente melhor e mais desenvolvido, com mais qualidade de vida para todos. E o povo aprovando o meu mandato, e aí é só com Deus, né? Para que cargo que eu vou candidatar. Já falou que vai candidatar, né? Vou candidatar, que eu desejo permanecer na política. O que vai ser, tá com Deus. Boa sorte, que você faça um bom trabalho, porque a gente vai cobrar, viu? Obrigado, pode cobrar e pode contar comigo, eu tô aqui para isso. Eu não tenho preguiça e nem medo, não. Bom demais, senti firmeza aqui, viu? Ô, Fernando, quem passa pelo PHCast sabe que, assim, tem a parte da brincadeira, né? Então agora a gente tá falando sério, você tá todo sério aí, mas eu vou te quebrar no meio. Pode. A brincadeira que eu bolei pra você hoje é só vale respostas erradas. Peraí. Eu te falei que eu tenho dificuldade de entender. Vou te explicar. Eu vou te fazer uma pergunta e você vai responder ela errado. Ah, tá. Não pode ser o certo, eu tenho que falar. Você vai falar qualquer coisa, menos a resposta certa. Tem que ser de supetão. Vamos. Tá. O que vier na sua cabeça, você fala. São coisas, você vai ver que... Pode ir? Pode. Qual a fórmula da água? H3O. Qual as cores do arco-íris? Preto e branco. Quem descobriu o Brasil? Rui Barbosa. Qual a cor da sua blusa? Verde. Quanto vale uma nota de R$100? 50 centavos. Quem é Cristiano Ronaldo? Lionel Messi. Quem é Lionel Messi? Neymar. Em que ano estamos? 2000. Qual o animal mais rápido do mundo? Tartaruga. Quem é o presidente dos Estados Unidos? Joe Biden. Quanto é 1 mais 1? 3. Quantas patas tem um cachorro? 5. O que é uma galinha? Galo. Quantos votos você teve? 0. Qual a capital do Brasil? São Gotardo. O que significa ama? Não sei. Não, inventou a sigla aí pra nós. Associação Mais Amor. Quem vota nas eleições? Ninguém. Fernando, obrigado. Desculpa a brincadeira agora. Mas vou deixar o microfone aberto para você deixar um recado final. Caso queira falar alguma coisa que a gente não conversou aqui, fica à vontade. Não, eu gostaria inicialmente de agradecer muito a oportunidade, igual eu já havia falado. Né? Eu fico muito honrado de estar aqui, né? Que eu acompanho esse trabalho, acho muito bacana. E estou à disposição de toda a população, como eu disse, né? Como
como cristão, como cidadão, como policial, como vereador, como representante da comunidade autista. O que precisarem, eu estou aqui para somar, para contribuir, para estender a mão, né? Para ter empatia e não julgar. O que precisar de mim, eu estou aqui com toda humildade, minhas limitações, para contribuir no que for preciso. E que Deus abençoe você, toda a sua equipe, sua família. Amém. Fernando, muito obrigado. Obrigado pelo carinho, pelas palavras, pelo seu tempo, diante de tanta correria agora nesse mês de janeiro, né? Ainda conseguiu uma brecha para vir aqui contar a sua história. A gente ficou muito feliz, né? Eu falo por mim, pela equipe, de receber você aqui. Espero que o pessoal também goste, né? E muito obrigado mesmo. Sucesso nesses 4 anos e na sua vida mesmo. Obrigado. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do PHcast. Espero que vocês tenham gostado. Agora a gente tem várias delícias aqui para se deliciar do container. Não passem vontade, peçam também, tá? Então um abraço, sigam nossas redes sociais oficiais, @phcast.oficial e até o próximo episódio.